entering the Disney Secret Society of Park Explorers. Gente, vamos começar a conversa? Vamos? Estão lembrando? Tá gravando aqui e hoje é sobre o que não deu certo. E não necessariamente o que não deu certo não foi aproveitado enquanto existiu, né? Vídeo que temos aí como fundo de Greg, Disney Quest. E temos várias, e é sobre isso que a gente vai conversar, né? Mas antes disso, eu estava pensando aqui, é, vocês sentem isso? Não sei quantos de vocês experimentaram essa sensação de, poxa, eu vivi uma atração, eu vivi é, um aspecto de um lado de uma land e de repente aquilo sumiu, mas pô, aproveitei. Como que fica isso para vocês, gente? Coisas, atrações que não atrações que foram substituídas, tá? Mas atrações que Disney fail. O que vocês acham? É Ó, frustração ou é tipo, faz parte? falando do Disney Quest, porque já dando exemplo do que eu tô usando no meu fundo aqui, eu não senti falta nenhuma, sinceramente. Eu acho que eu visitei o Disney Quest em dois momentos diferentes e uma vez ele estava completamente diferente do outro, com uns 5 anos de intervalo entre uma vez e outra, mas não era nada que justificasse um ingresso extra ou um tempo a mais em Orlando. Foi basicamente porque a entrada estava incluída no meu pacote de ingressos na época, então já não tinha nenhum custo adicional para entrar e passei lá por um período à noite, mas no fundo era um grande fliperama que você tinha. Até em alguns hotéis da Disney você tem fliperama disponível. Não é um negócio que se justifica como uma grande atração da Disney. Só que assim, é um prédio inteiro, foi um investimento gigante. Eles procuravam renovar o que tinha lá dentro, mas se você saía de uma ride de um parque da Disney, ia lá pro Disney Quest à noite, você sentia que você estava num parque de interior, numa coisa assim, não era o mesmo nível de cuidado, não era o mesmo nível de detalhes. Então, sinceramente, beleza, era legal ter uma opção de entretenimento a mais, mas não era a cara da Disney. Não, então, eu não sinto falta do Mas eu que acho teve assim, lá. engraçado, o conceito de Disney Quest, eu gosto muito, né? Até porque teve aquela onda, né, de parque indoor, né? E acho que Oi, Selby. Selby tá aí? Tudo bem? Uhum. Até ele pode me Tudo ajudar nisso. bem? Tudo bem? Boa noite. Porque, pelo que eu me lembro, acho que tinha um plano, e a gente chegou, acho que chegou até a comentar aqui, acho que em Nova York, né, gente, de fazer uma segunda versão de Disney Quest, né? Acho que tem Eles planos. fizeram em Chicago. Fizeram? Fizeram em Chegaram Chicago. a fazer em Foi. Chicago. Em Chicago teve um segundo Disney Quest. É. Mas fechou mais rápido do que o de Durou Orlando. 2 anos de Chicago. Assim, acho que respondendo a sua pergunta, acho que tem dois pontos de vista aí, né? Tem aquele negócio de fechou uma atração que já era meio furada mesmo, por exemplo, o próprio Disney Quest, assim como o Greg, eu fui no último, acho que no último ano que ele estava aberto, então o negócio estava largado, assim, sabe? Então, quando uma coisa dessas fecha, você não faz falta, né? Ou então aquelas atrações que são tão ruins que elas não duram nem um ano. Não sei se alguém lembra uma atração que eles fizeram do Jack Sparrow no Hollywood Studios, no lugar de uma anterior também, que foi mega fracassada, do Prince Caspian, ali naquela curvinha que hoje está indo da entrada da Toy Story Land. Cara, era uma atração tão bosta, mas tão bosta que ela não durou meses. Ah, Então, mas quando o Felipe, negócio. mas aí era jeitinho, né? Porque não tinha que colocar Exato. naquele espaço. Aí eles colocaram aquilo, porque aquilo ali era um resto de prédio daquele o Bruno, que é mais antigo, lembra que era o Backstage Studio Tour, né? Você passava por Então. todos aqueles. Aí sobrou aquela, Uhum. aquela, aquela restinho de prédio. Vamos colocar o quê ali, né? Pois é. Aí colocaram aquilo. Agora, só falar um negócio o Bruno, ele falou um negócio que me chamou a atenção. Ele falou de experiência indoor, né? Da moda dos prédios. O que os Imagineers falavam na época é que o projeto deu errado em duas frentes ali no caso do Disney Quest. Uma, como experiência de parque indoor em outras cidades, que foi o caso de Chicago, que já foi citado aqui. Mas na própria Disney, em Orlando, o Disney Quest ele servia
como assim, a opção quando sabe o que assim, a opção que o dia está chovendo, você não quer ir para o parque temático, ou você está no parque aquático, você tem que sair correndo porque não tem mais o que fazer lá. Aí o Disney Quest ele lotava quando chovia. Então o pessoal saía do parque aquático e ia para lá. Só que teve esse problema, eles atualizavam, mas não era a mesma qualidade do que você via no parque, né? É. Mas acho É, que tem esses dois pontos, assim. Eu fui num negócio que já tava meio zoado, tal. Você acaba tendo história para contar. De, nossa, você foi naquele negócio que era tão ruim. Então. Agora, é diferente quando você fala, por exemplo, poxa, fechou a Splash Mountain. Porra, eu fui no último dia da Splash Mountain. Aí é um gostinho diferente. Você fala assim, não, essa foi legal porque você viu um negócio icônico e tal. Agora, justamente o nosso caso aqui acaba virando mais uma história, uma curiosidade de piadas. Você fala assim, nossa, você foi naquela porcaria lá? Tava zoado mesmo. e outra Agora, coisa. assim, a Splash Mountain, ela não Pode falar. fechou, não foi por ser uma coisa que falhou, né? Na É, verdade, ela é. funcionou e continua funcionando, né? Eu acho que tem Uhum. essa diferença do enfoque também, No né? caso, no caso da Splash Mountain, eu acho engraçado porque a justificativa para fechar é por conta do tema, né? Mas eu lembro que uma vez fizeram até uma pesquisa meio informal, mas eu sei que empiricamente também aconteceu comigo. A maioria das pessoas não sabe do que trata a Splash Mountain, não sabe de qual filme que inspira. Eu lembro, inclusive, quando eu era adolescente que eu fui, que as guias falavam que era história da árvore do Tico e Teco, porque tinha uns barulhinhos de esquilinho na montanha, né? Então o pessoal não sabe a história da Splash Mountain, mas ela como atração funciona, né? É. Então é Mas muito a Splash Mountain, assim, ela é literalmente um negócio bem espinhoso, assim, desde que foi criado, que assim, o Felipe pegou o espinhoso, né? É, É, mas porque quando o filme Canção do Sul foi lançado, naquela época já existia discussão sobre o fato de ser um filme racista. Antes do filme ser lançado, quase 80, 90 anos atrás. Então sempre foi um assunto que existia discussão em cima disso. Esse assunto voltou a ser discutido quando fizeram a Splash Mountain lá nos anos 80. Então não é algo que é uma polêmica recente em torno da Disney. A Disney sempre soube dos problemas que isso podia trazer associado, mas resolveu bancar e agora não quer bancar mais, né? Então eu acho que assim, até a sociedade muda um pouco, mas assim, sempre não é um assunto novo. Tem um livro legal do Jim Corkis que chama What Happened to the Song of South, que é justamente sobre a história do filme A Canção do Sul. É um e-book, ele é curtinho, mas conta de todo o contexto histórico da época, quando o filme estava sendo projetado, do Walt Disney contratando consultores para analisar o filme em temas relacionados a racismo. E o veredito que deram na época foi assim: ó, isso aí é racista mesmo, então. E Não, mesmo assim aliás, eles bancaram, como muita né? gente vai ver, é bom entender o seguinte: na época que esse filme foi lançado, as críticas já diziam que ele tinha problemas, né? Sim. Inclusive, quando estava fazendo uma pesquisa aqui, eu descobri críticas aqui do Brasil de quando o filme foi lançado, levantando essa polêmica toda. Agora, como foi bem dito, quando foi feita a Splash Mountain, a Disney ela já sabia do problema, né? E se a gente for pensar já nas discussões do final dos anos 70, 80, tem um livro de um animador chamado Steve Hullett, que ele lançou um livro que trata basicamente dos bastidores dos estúdios da década de 70 e 80, daquele período da transição, né, do que eles chamam da depressão criativa da Disney. E ele fala que nas reuniões dos bastidores dos filmes, quando eles estavam fazendo O Cão e a Raposa, não sei se vocês assistiram, uma animação triste, você chora vendo esse desenho, O Cão e a Raposa. Durante a produção, eles já discutiam sobre representações que podiam ser negativas. Então, no livro fala que o próprio Ron Miller, que era o genro do Walt Disney e na época o presidente, né, não lembro se nesse momento ele já era o CEO, mas ele era um chefão lá dentro. Ele falava que, olha, preste atenção com a representação da Splash Mountain, preste atenção com a representação dos corvos no Dumbo, porque eles iam usar uns passarinhos pretos no Cão e a Raposo.
Então foi trocado. Então você vê que aquele momento dos anos 70, a Disney já tinha discussões profundas nisso na hora de produzir um filme. E na década de 80 teve isso, né? Quando foi feita a Splash Mountain, eles tentaram ao máximo ali eliminar qualquer coisa que pudesse dar problema. Por isso que não é a personagem humano, você não vê tio Remus, né, na Splash Mountain, né? Então já foi Agora, que pensado nisso na época. eu fico pasmo, gente, não sei se vocês têm notado, né? Tem notado, não sei se vocês É. notaram. O Japão tem Splash Mountain lá, eles não vão mudar, não vão fazer nada, e aí, de novo, assim, você pode dar o quê? Que tipo de desculpa? Ah, é alguma coisa cultural? Cultural como assim? Em que sentido cultural? O que é isso? A história continua lá pelos mesmos motivos que vão mudar nos parques americanos, tipo, o Japão está ignorando total essa história, né? E, Mas, sinceramente, Bruno, mas. É que eu acho que, no fundo, o que remete ao racismo no caso da Splash Mountain não é a atração, é o fato dela ser baseado no filme. É a E eu acho que conexão no com o Japão é filme. como se as pessoas não fazem a conexão com o filme. Então eu acho que engraçado, nos porque Estados Unidos algumas pessoas podem associar, falar, beleza, isso é da Canção do Sul, que acho que é a grande minoria também. Mas no Japão talvez essa conexão seja praticamente nula. Eu acho que Mas, pode ser Bruno, disso. mas tem uma coisa: o Japão tem um histórico de não fazer atualizações eu na sei, mesma velocidade e na mesma pois é. quantidade. Então, por exemplo, hoje, por isso que eu tenho até muita curiosidade de ir para o Japão. Várias atrações, elas continuam as versões originais e como elas foram desenvolvidas para os parques americanos. Então, quando você vai lá na Haunted Mansion, ela ainda você ainda tem, por exemplo, aquela sala dos quadros lá existia em Orlando, que era a primeira sala que você andava com os carrinhos lá no Doombug, lá continua. A atração da Branca de Neve era a mesma, eles não amenizaram, né? A versão americana chegou a ser amenizada nos anos 90. Ah, No mas essa Japão até continua a da mesma, né? Disneyland de Paris ainda tem a mesma também. Não, mas ela foi alterada já, da Branca de Neve. Eles já mudaram o final. Mas o do Japão continua a versão original, não mudou nada. Então lá tem um. Eu acho que a única que eles mudaram, assim, das clássicas, foi mesmo o Piratas, né? Eles colocaram o Jack Sparrow lá no final. Até porque o filme fez sucesso lá. Acho que aí também acabou pesando, né? Mas as outras atrações, não. Viviane está dizendo aqui que foi e viu essa sala. Oi, Viviane, tudo É. bem? Então, esses quadros existem, quando você está em Orlando, você vê, só que eles estão naquele hall da fila, né? Eles estão espalhados ali, né? Mas eles ficavam concentrados naquela salinha onde os quadros hoje piscam, né? Os relâmpagos ali ficavam, esses 11 quadros, e os olhos seguiam você, né? Você olhava para o quadro e o olho na pintura seguia você. Mas deixa eu Ô, voltar aqui, porque a pessoal, gente já está. Peraí. É. deixa eu. Agora, Pode ô falar, Bruno, Rodrigo. só, Oi? só, Deixa eu só dar. fazer uma pontuação que eu não sei se vocês vão Tangente foi falar ou longe não. agora, né, Rodrigo? Né, Bruno? É, não, que eu ia falar assim, vocês falaram muito do Disney Quest, mas naquele período havia uma moda da Disney criar essas atrações indoor, restaurantes ou lugares interativos. Naquele mesmo período, a Disney estava testando, né? Estava investindo no do restaurante do David Copperfield, né? Eu tenho foto até no Disney MGM, né? No Hollywood Studios que tentaram lá construir em Nova York e também parou na metade quando estava finalizando, né? Então tem história esse tipo de investimento. Rodrigo? Pessoal, eu acho assim, falando da Splash Mountain, eu, sinceramente falando, me corrija se eu estiver errado, não acho que Adorei, a adorei o Disney. fundo do Rodrigo. É, Enorme. esse é um feio total, Esse é né? um feio bonito, isso aí. Gostei, É, gostei. eu acho que ela não foi. Primeiro, eu não considero o fechamento dela um fail, porque tantos anos funcionando. Na verdade, também não acho que fecharam por questões de racismo nem nada. Acho que a Disney fez isso para dar uma renovada mesmo, trazer para um tema um pouco mais atual e para vender merchan. Você entendeu? É óbvio que vai ter uma lojinha do lado ali para vender produtos da Princesa e o Sapo. Então, acaba sendo uma renovada, porque, meu, era um sucesso. Todo mundo que vai pro parque ia. Eu não conheço ninguém que fala assim, não, eu não vou na Splash Mountain porque a tema é racista. Eu não conheço, sinceramente falando. É, por causa da gritaria na internet. Nada, você Gente, mas entendeu? vende Splash É, Mountain. Todo ano que eles anunciam vai fechar, vai todo mundo lá, o pessoal com o saco lá, encher saco de coelho quenca para vender na eBay. eu Ô, acho que o Selby, Mas o Bruno equivalente. tá rindo que ele sabe que é verdade. Selby, eu estava lá no último dia da Splash É. Mountain. Ela ficou com 240 minutos da hora que o parque abriu até as 11 da noite.
povo pira na atração. Você entendeu? Então, assim, pra mim, sinceramente falando, eu não acho que o fechamento dela para retematizar foi um feio, não. Foi uma estratégia de marketing da Disney para levar mais gente pro parque, vender mais merchan e pau no gato, assim, entendeu? Eu também acho que não foi falha, não, mas é porque começou o assunto e é um assunto legal de falar, então Sim, com por isso que acho certeza, que ele foi com certeza. dispersando um pouco. Né, Mas, Mas, mas eu acho que assim, é, a Splash Mountain é como se fosse a demissão do James Gunn da Marvel Studios. Demitiram o cara por causa de uns tweets de 10 anos antes dele entrar Isso aí. na Nada a ver, né? Marvel. Aí Ótima depois que comparação. pararam para pensar e recontrataram, né? Vamos ver se vão remontar a Splash Mountain daqui a uns anos. Mas deixa eu voltar aqui, peraí, rapidinho. Eu queria lembrar, quem é do Rio, ou precisa ser do Rio. Luiz Otávio, você lembra da Gameworks, lá do New York City Center? eu estava lembrando disso, estava pensando nisso, Para quem não dentro sabe, desse modismo, né? Gameworks, Gameworks, né? DreamWorks, ou seja, era acho que chegou a ter em 3 ou 4 países, Estados Unidos incluído. E era a ideia mesmo, um parque indoor e o New York City Center. E eu lembro que quando eu vi, eu sempre fui fanático por Spielberg e Disney, as duas coisas juntas, né, gente? Falei, gente, a DreamWorks vai abrir a GameWorks no Brasil. Falei, do nada, eu inventei um jeito de fazer uma cobertura jornalística. Eu escrevia, como eu escrevo coluna, falei, cara, eu vou entrar lá. Antes da inauguração, fui para ver e tal. E, nossa, e era habituê. Eu não usei todo final de semana aí, mas assim, eu adorava GameWorks. Luiz Otávio foi, né? Foi Uma vez. uma vez restaurante de lá no térreo era maravilhoso. E, gente, e é engraçado isso, né? Me dá a sensação de que foi um modelo até mais um pouco refinado em relação à Disney Quest, sabe? Não tinha exatamente a mesma proposta de Disney Quest, era uma coisa mais, sei lá. Acho que era um pouco mais adulta, não sei explicar, mas a Disney Quest Mas acho que era não. muito. Que era da O Universal público também, era né? muito mais juvenil, né? Para adolescentes e jovens, né? É verdade. Acho que é por isso, é um pouquinho mais. E, gente, teve no Brasil, acho que ficou até 2005, 2006, foi inaugurado em 2000, foi até 2005, 2006. E, Foi até nossa, 2003 no Brasil. 2003. É. Então foi isso. Eu lembro que eu ia assim, cara, eu fiquei. Eu tenho bottom de lá, tenho cartãozinho de lá, nossa, guardo como relíquia. E dessa moda, né, Selby, de entretenimento indoor, né? Então tava aí, não deu certo. Ainda tem, eu não sei em que país, acho que na América Central. Nos Estados Unidos tem, mas eles venderam, mas continua como GameWorks, mas outra proposta, uma boliche, outra. Então, é assim, você diluiu a ideia original. Mas eu gosto, eu sinceramente gosto da ideia de entretenimento indoor. Pena que não rolou, né? O Bruno, eu não sei, agora tô em dúvida. Desses prédios, né, indoor, que abriram na década de 90, acho que o único que ainda funciona em Orlando é o Wonderworks, aquele que é a casa cabeça para baixo. Ele ainda Gente, funciona. é Ainda verdade. Era funciona. para Ainda criança. funciona. Funciona, né? Ainda tem esse. Funciona. Acho que é o Ainda único. existe. Daquela época, acho que é o único que está funcionando. Sobrevivente, é verdade. Sobreviveu, que é para criança, né? Então, é Wonderworks. É verdade. Mas eu particularmente vejo essa discussão do que não deu certo, o que flopou. Eu nem coloco o Disney Quest nessa lista, porque para mim é uma atração, é uma categoria diferente de atração. Atração para mim está nos parques, né? E os quatro, no caso de Orlando. Nem os parques de água, acho que eu entro, porque são atrações paralelas, né? Um complemento da viagem. Você vai lá para ver os quatro parques, aí você vai no parque d'água. Na época era Pleasure Island, que tinha ali, depois virou. Hoje é Disney Springs, né? Então, o Disney Quest, para mim, é que nem um Game World. Está no shopping. Está no shopping, você tem uma atração ali, você vai passar um tempo lá, a carotada vai lá para brincar. O Disney Quest para mim era isso. Você está visitando ali aquela área de loja, restaurante, passa um tempinho ali e vê aquelas atrações. Eu fui nessa maneira. Não vejo isso como assim, uma atração da Disney que não deu certo. É um investimento secundário paralelo. Né? E aí, voltando à história da Splash Mountain, que eu acho que o que deu errado ali, o erro ali, não foi da Splash Mountain. A Splash Mountain foi um sucesso por não sei quantos anos em vários parques do mundo. Acho que o erro ali é da Disney mesmo, né? De trocar a atração faz parte do negócio. Tem hora que você, isso aqui já deu o que tinha que dar, ou vamos fazer uma coisa diferente. Eu só não entendo é fazer diferente para um filme menor, que já é antigo,
né, que é a Princesa do Sapo. Aí eu acho que foi só questão da agenda ideológica mesmo, que nunca foi do público, é de um setor influente da própria direção da Disney. Eu acho que é um erro deles mesmo, um fracasso que está no colo da própria Disney, como tantos outros aí E Sabe aí, recentemente. qual que é o lance fala. do Disney Quest que eu acho que para mim ele entra realmente na categoria de um fracasso, porque assim, a Disney, hoje você vai para Orlando, Disney Springs, na época que ainda, quando o Disney Quest estava aberto, não era Disney Springs, era Downtown Disney, né? Isso, É, então, é uma parada obrigatória que todo mundo que vai para Orlando, que vai para os parques, tem que ir para Disney Springs, porque faz parte. E ok, é de graça você entrar no Disney Springs para dar uma volta lá. E se vocês se lembram, o Disney Quest, nessa reta final de vida dele, dificilmente ele era comercializado como ingresso à parte. Como o Greg falou, e é como eu visitei ele também. Você ganhava ele num bolo quando você comprava o ingresso com hopper ou ingresso com parque aquático, porque você sempre tinha que ter o adicional de ingresso aquático, o adicional para entrar nos parques aquáticos da Disney, e nele vinha junto o acesso a ESPN, acesso a não sei o quê, e lá no meio estava o Disney Springs. E mesmo assim, você via um parque aquático, por exemplo, lotado, mas você não viu o Disney Quest cheio. No máximo, as pessoas falam assim: ah, tô indo lá no Disney Springs para jantar. Ah, dá para entrar aqui? Vamos entrar aqui no negócio para ver uma horinha. Mas mesmo assim, lá dentro você não via muito cheio de gente ou a galera falando disso. Então, é um negócio que foi minguando. Ele foi minguando e nunca teve nunca foi um grande atrativo assim. As pessoas preferem ir na Disney Springs, na época, no Downtown Disney, pelo Downtown Disney, pelos parques, perdão, pelas lojas, pelos restaurantes e tal, mas elas não iam pelo Disney Quest. O Disney Quest estava lá. E se desse para entrar, eles entravam. O pessoal ia lá pelo. Tem os cinemas, Tinha o tem. Circo de Soleil Agora também. voltou, né? O Circo de Soleil. Então, mas o Disney Quest era sempre no fundo das ideias, assim, ninguém ia lá por causa do Disney Quest. É. Por isso que foi assim para mim um negócio meio que realmente foi uma falha. Tanto é que o que veio depois falhou miseravelmente também e fechou rapidinho em seguida, né? Que foi o do NBA Experience. E eu estava lembrando agora, gente, Luiz Otávio, pergunta para você, hum, que foi nos primórdios do Magic Kingdom. Era Discovery Island, aquela que ficava, aquela ilhazinha no meio da Seven Seas Lagoon, em frente ao Magic Kingdom? Era Discovery Você Island. foi Discovery Island, Luiz? Não? quando eu fui no início, eu nem tinha, eu acho. Pois Não é. lembro de ter alguma É. atração Era ali, Era o não. tipo Discovery uma... Island que ficou. Foi o primórdio do Animal Kingdom ali, na verdade, das ideias do Animal É, Kingdom, que ficou abandonado durante. Até hoje está abandonada a ilha lá. Aí, depois, quando eles inauguraram o Animal Kingdom, a área central, a ilha central, onde tem a Árvore da Vida, tinha um outro nome e depois se passou a chamar Discovery Island em homenagem a esse, digamos, aos primórdios do Animal Kingdom em Orlando. Falando em atrações que sumiram, em 72, que foi o ano que eu fui, né, menos de um ano do parque, foi em julho, não tinha nenhum hotel além do Contemporary, né? Então, aquela na margem da lagoa não tinha hotel. Onde hoje acho que o Polynesian, que é o primeiro, né? Depois da entrada, à esquerda é o Polynesian. O primeiro aquele outro branquinho, não me lembro agora. Acho que é o Polynesian. O que tinha ali era uma praia artificial, que acho que até continua, e tinha show de esqui aquático, no estilo sim. de Cypress Gardens, que era o outro parque que tinha na época na Flórida, né? E era show com aquelas modelos, né? Fazia pirâmide humana, os homens e as mulheres com aqueles vestidinhos coloridos. Tinha a parte cômica com os personagens esquiando, Pluto, Pateta, Donald. E a gente chegava, sentava na areia ali, umas almofadinhas na areia, e a gente assistia um show de esqui aquático, que era uma coisa que na época era tradicional da Flórida por causa do Cypress Garden, né? Ô, Luiz, você E chegou a ver quando isso morreu, a máquina de surf lá na Lagoa funcionando também? no que lagoa? Lagoa da O Seven Seas Lagoon Não, ali na essa frente não. da praia lá. Eles, Não, eles essa instalaram uma máquina de onda que fazia onda, só que as ondas começaram a erodir as praias lá e eles tiveram que desligar para o pessoal surfar na lagoa ali na frente do hotel. só no Typhoon Lagoon que tinha onda. E aí, agora, a gente volta a falar de outras atrações, pelo amor de Deus, mas acho que tem um tema que está circulando nas últimas semanas na nossa cabeça, chamado, vamos dizer assim, um certo hotel, né, gente, de Star Wars, que, assim,
favor, gente. No fundo era para ser isso mesmo, sabe? Durar um ano e meio no máximo, era para fechar, gastaram meia dúzia de trocados lá fazendo, e de forma alguma falta milionário. Gente, assim, eu queria saber a opinião de vocês, suposições, assim, por que o fracasso? Só sei que, para mim, o impacto, quando eu falei, cara, não é possível. Não, não, fake news. Aí fui checar, aí imediatamente já estava no de imprensa, falei, gente, é verdade isso. Na minha cabeça, me lembrou muito, tipo, segunda metade da década de 90, houve um momento lá em que a Disney de Paris realmente aventaram a possibilidade de fechar a Disney de Paris, e outro momento um pouco mais levezinho, mas também aventaram a possibilidade de fechar, ali por 2008, acho que foi fechar a Disney de Hong Kong. Claro que uma coisa bem menos do que a Disney Paris. E aí, para mim, bateu assim. Falei, cara, nossa senhora, não é um parque, mas era uma coisa muito nova. É o que eu fiquei pensando, como eu daria o nome para aquilo, sabe? Seria uma imersão com interpretação, né? Ou seja, a gente já está falando disso aqui um pouco nos encontros, né? Uma imersão com atores, mas com, de certa maneira, os cast members, né? De origem são atores, mas aí, como é lá dentro do hotel e é dentro das duas Galaxy Edge, a proposta é ser mesmo teatro, né? E Uhum. de repente aquilo se esvai. Aí eu quero saber a opinião de vocês. Bruno, Eu já fico. começa a discussão. É um hotel? Não, não é um hotel. É, É. o que eu acho, assim, até para já falar aqui, né? Eu acho que a Disney foi muito corajosa em tentar um negócio diferente. É como você falou, é uma coisa que, assim, é difícil de definir. Então, assim, é um hotel? Não é um hotel. É um teatro interativo? Não, não é. É um escape room? Não, não é. Um Mystery Dinner Show? Não Não, é bom. é um pouco de tudo. Ele é um pouco de tudo, esse é um negócio diferente. Quem foi fala que realmente era um negócio muito legal, muito diferente, uma experiência incrível. Até pessoas que são muito críticas com relação à Disney, ao preço, que é uma das coisas que é um dos maiores problemas do hotel, falam assim que a experiência realmente é muito legal, né? Mas eu acho que era um negócio tão diferente, tão esquisito, que até um dos problemas que eu imagino, a Disney não soube nem vender o marketing desse negócio, foi horroroso. Quem se lembra das primeiras vídeos do que eles estavam divulgando isso aqui, era horroroso. Você não. Meu Deus, quem que vai pagar US$ 6.000 para ir nesse negócio que os caras estão fazendo esse marketing aqui péssimo? Então, começou mal. Começou errado, assim, no sentido dos caras nem conseguirem vender um negócio que é super interessante, super diferente. E aí passa por outras coisas. No meu ponto de vista, por exemplo, a mesma crítica que eu tenho da Galaxy Z, deles terem feito esse negócio com personagens originais, com personagens diferentes, com personagens da trilogia mais nova e tal, em vez de ir para os clássicos. O fato deles terem prometido um monte de coisa, você vê as artes conceituais, parecia muito maior do que realmente foi, e aí quando você olha as imagens, realmente parece um negócio mais sci-fi genérico, não tão Star Wars. Deve ser um negócio caríssimo para você manter, porque afinal de contas, como você falou, os cast members são atores que têm que atuar por 48 horas seguidas. Eles não, né? Porra, cadê o descanso semanal remunerado aí do CLT? Então, e ainda é um negócio tão nichado, que você fala assim, pô, já tem um grupo de pessoas que gosta de experiência interativa. Tem um grupo de pessoas que gosta de experiência interativa e é fã de Star Wars. E ainda tem que ter um grupo de pessoas que gosta de experiência interativa, que é fã de Star Wars e que é extrovertido, porque muito relato que eu Isso, vi era isso. gente que falava assim: se você não entra de cabeça no negócio, morre a experiência, ela vira um negócio sem graça. É, E ainda você joga tudo isso a um preço absurdo, que para americano já é caro para cacete. Imagina para nós, imagina para uma família de 4 pessoas, US$ 6.000 por 2 noites. Então isso aí foi ruim no negócio. Aí ferrou. Eu Rodrigo. conheço duas pessoas que foram, e as duas. Bom que você falou isso, Felipe, que eu lembrei agora. As duas pessoas, eu falei, o que você achou? Tédio. Oi? Tédio. É? Mas era por isso, Felipe. Elas não eram mais Então, introvertidas e não queriam se envolver. Pô, é um fato, né, cara? Metade é. da graça é essa.
Uma coisa que eu vi que era unânime, a pessoa falando Fala, assim, se Verão. você não entra de cabeça, se você não se joga na história, se você não se abre para a experiência e se faz ser conhecido pelos atores ali, os cast members, você não participa das coisas. E o mais legal é seguir as linhas de história, que tem várias, 2, 3, 4 linhas de história diferentes, que você entra numa, você não vai ver o resto, mas você tem que participar. E se você não participa, é uma ilha quadrada ali. E nesse ponto, eu acho que a Disney não mentiu, porque desde o começo ela deixou muito claro que era uma experiência interativa. Sim, Nunca foi do tipo assim, ah, surpresa, agora você vai ter que entrar na história. Não, todo exato. mundo já sabia. Então, assim, vai quem realmente sabe, quer e sabe o que vai encontrar lá. Então, se o cara que vai para lá e já não tá afim de participar, meu, não sei por que você tá indo. Já começa Uhum, por aí, né? O que eu acho, assim, que também pode ter pego para além de tudo isso que você falou, Felipe, é o fato deles terem pego, tipo assim, na verdade, eles estão criando uma nova história a partir da última história, né? uhum, Porque é como se fosse uma continuação, porque assim, não tem nada a ver com a história do episódio 7, 8, 9, não tem nada a ver é, com o 2 e 3 e nem com o 4, 5, 6. Assim, talvez se eles tivessem, sei lá, botado algo mais voltado para as histórias, tipo, tá, botado o Darth Vader, alguma coisa, atraísse ainda mais o público concordo. nerd de Star Wars, entendeu? Que é um nicho específico, é um nicho grande, tem muita gente que é fã. Mas Uhum, agora você não tem conexão com nada, velho. Assim, eu tenho vontade, eu iria, porque eu acho muito legal esse tipo de coisa. Eu ia pagar mico, tudo bem. Eu iria se eu tivesse grana e tudo mais. sim. Mas não é todo mundo, velho. Não, É não é. muito, é muito dinheiro, você entendeu? Então, Não, assim, óbvio que é meio que cair nesse descaso. eu também iria. Eu acho que seria um negócio super legal de fazer, só que não nesse preço. Nunca que eu pagaria esse preço, porque Não, não sabe, dá. um carro para você ir lá, né? Pois Passar 2 dias. é, eu já paguei absurdo por coisa de Star Wars, por exemplo, a experiência de construir um sabre lá, que era mais de US$ 200 por 15 minutos, e achei que valeu cada centavo. Me senti meio bobo com essas coisas também, só que o preço do Galactic Star Cruiser aí foi muito além Foi. do que eu estava disposto a. A Disney acho que atingiu finalmente o breaking point das Kangas, assim. Falou, realmente aqui não dá mais, né? Mas acho que no caso da experiência do sabre de luz, você tem, além de você vir com um produto que é premium, porque é muito bem acabado, Felipe, eu sei que tem um. Né? Você ainda tem a emoção de passar pela construção. Eu não vi, mas eu assisti o vídeo de como que faz. Deve ser emocionante, do caralho fazer, desculpa o É, palavrão, é, fazer isso lá. Mas cara, US$ 200 é uma coisa, né? Essa coisa é não, 6 e é mil. muito legal, Rodrigo, você falando um produto premium, assim, é o mesmo preço de você comprar um sabre separado na loja, da mesma qualidade. Então, até nesse ponto, eles estão sendo, de certa forma, justos com o produto que eles estão Sim. vendendo, né? Uhum. Então, que realmente é um sabre diferenciado. Você tem diversos modelos de sabre de luz para comprar, desde plástico simples até esses ultra detalhados. Então, eu acho que é o preço de mercado mesmo de um item Uhum. como esse. Mas acho que o ponto que mais, assim, me surpreende na história toda do Galactic Star Cruiser é, assim, para mim, o erro foi na concepção original. Acho que lá atrás ele começou errado quando eles pensaram justamente, é um negócio original, com personagens originais dentro do universo mais amplo de Star Wars. Isso você começa a restringir, assim, quem gosta de Star Wars e quem é muito fã de Star Wars, que conhece tudo. Quem gosta de Star Wars gosta, como o Rodrigo falou, gosta de Darth Vader, gosta de Luke Skywalker, gosta de Han Solo, gosta dos clássicos, do personagem conhecido, daquele que está popular, que está bem já gravado na cultura pop mundial há décadas. Aí você chega lá, puta, parece no máximo a Rey e o Kylo Ren. Fala, pô, é só desse filme novo aí que ninguém gostou, que todo mundo só chiou e aquela coisa toda. Então, a concepção original, eu acho que aí passa isso aí. Imagino eu que foi uma decisão meio que top-down ali, né? Deve ter vindo da gerência, deve ter vindo da Kathleen Kennedy, junto com o Bob Iger, junto com, na época, não sei quem mais. Porque eu suponho que os Imagineers, quando começaram a projetar esse negócio, quiseram ir para o clássico, mas aí não deixaram, falaram, não, vamos ter que fazer dos novos, porque são os novos que são os novos da Disney, a gente tem que se livrar dos personagens legado, vamos só usar os personagens nossos novos e tal, e aquelas coisas todas, que até parece que foi o problema da própria Galaxy Z, que eles começaram projetando para ser trilogia clássica. Aí a Kathleen Kennedy falou: não, gente, é o seguinte, a gente tem muito mais história para frente do que para trás. Vamos usar só os novos, só que os novos
os filmes Hum. floparam por causa, a gente já sabe da história toda. Vo- Então, Vocês, vocês sabem dizer se o George Lucas foi consultado para a criação desse hotel, alguma coisa assim? Nada. nada. Não, os caras deram um pé na bunda do George Lucas depois que compraram dele, ele falou tchau. Depois que ele fez Não, curiosamente, o George aquela cara Lucas ele feia só quando assinou. É, Não, ele só exatamente. foi chamado para participar de reunião de produção no Mandalorian, que é a única coisa que deu certo, né? Diz que ele foi chamado para participar, mas dos filmes e dos pais, ele só é convidado para inauguração. Vai lá para É. aparecer lá para tirar foto. Agora, Mas só fazer uma pergunta, ô Felipe, o Bruno, você falou, só para você continuar, porque eu acho interessante isso. Será que a gente, eu não sei quantos, né? Porque são poucos quartos, né? Mas eu não sei quantas pessoas, entre aspas, se hospedaram nessa experiência. Mas eu fico pensando, será que a maioria delas era realmente fã de Star Wars, ou se nesse meio tinha muita gente que foi porque era moda, sabe, aquela coisa de luxo, de você gastar, você vai lá, leva a família, leva os amigos. A gente sabe que nos primeiros meses teve muito influenciador lá, uhum, inclusive não foi muito bom para a Disney por esse lado, porque não rendeu nada para eles, né? Então, às vezes é. fica uma impressão de que não atraiu nem o fã, assim, em quantidade para essa experiência. O problema é o dinheiro, é o custo. O fã não tem dinheiro para pagar. Então, na verdade, atrai muito mais gente que é mais abastada, que é mais rica, que tem mais dinheiro do que e que gosta um pouquinho e fala assim: "Ah, esse negócio do Spock aí é mó legal". E vai lá porque quer fazer um negócio diferente, mas na verdade eu acho que só os fãs que são bem abastados, mesmo aquela galera que fala: "Bicho, eu vou vender meu rim aqui, mas eu vou nesse negócio". Ele Agora o fala, fã né, que quem tem médio dinheiro é o fã do clássico, né? agora o fã médio, normal, padrão, poxa, foi lá, fez a experiência do Sabre de Luz por US$ 200, gostou pra caramba, mas assim, doeu no bolso, o cara desse não vai conseguir fazer participar desse negócio do hotel, né? Esse que é o problema. Dúvida. A Disney hoje, acho que foi você, Felipe, né, que mandou uma matéria Foi. falando sobre a justificativa da Disney e tal mesmo, mas eles deram já uma justificativa formal para o fechamento? Justificativa não, mas assim, o hotel estava vazio, eles não estavam conseguindo É, mais encher, eles estavam diminuindo a quantidade de datas e tal. O que eu suponho é que quando o Iger voltou para a presidência depois da saída do Shaper, né? Ele falou assim, bicho, isso aqui tá dando muito prejuízo, em vez de a gente ter que cortar, vamos diminuir a quantidade de datas oferecidas para juntar mais gente em algumas datas específicas. Acho que mesmo assim eles perceberam que eles não estavam conseguindo juntar e a conta não devia estar fechando. Então o cara acho que chegou num ponto e falou assim: meu, prefiro parar de sangrar dinheiro desse negócio aqui de vez do que continuar com esse treco aqui meia bomba. O que eu achei estranho é que é o seguinte, né? Naquela matéria que a gente mandou, eles falam o seguinte, que os Imagineers já estavam trabalhando em alterações, em modificações, mudança de storyline ali, botar Mandaloriano, ou então qualquer outra coisa. E ele falou, não, corta, acabou, morreu, fechou. A dúvida fica, né? O que eles vão fazer com isso? Vai deixar o negócio fechado lá? Eles será que vão será uma transformar num extensão, um hotel normal? ou Ou isso, uma vão fazer uma extensão do experiência Galaxy Edge, né? ou isso, cara, que fique um negócio. Não sei se você sabe, acho que lá no Texas tem uma, uma experiência do Harry Potter que acho que é um Yule Ball, que é igual o baile de inverno que tem no quinto filme, no quarto filme, acho que no quarto. Que você paga, você vai lá, são 2 horas que você fica lá dentro, tem um baile, tem a comida, tem o jantar, tem as brincadeiras e tal, e vai embora. E é um negócio altamente tematizado, com atores, só que, tipo, 2 horinhas. Não precisa ser um negócio de 2 noites, você não precisa dormir. Então, eu imaginei que eles pudessem fazer alguma coisa desse tipo. Ah, vamos transformar isso aqui num jantar temático, num escape room de 1 hora, em alguma coisa, só para o pessoal entrar, fazer um tour, ver e sair fora. Mas estranho eles terem falado assim, não, vamos fechar e vamos fechar. Eu não sei, porque assim, agora com o anúncio do fechamento da data final em setembro lá, essas datas finais lotaram. O pessoal foi lá e comprou tudo para ir. Eu não sei se foi uma jogada deles para fazer pelo menos bombar um pouco o hotel. E se é só para eles terem um tempo para repensar o que eles vão fazer com ele no futuro. Porque, cara, eles gastaram muito dinheiro por causa desse negócio. Não é um treco que eles simplesmente abandonam e derrubam depois de 1 ano e meio. Parece que a conta chegou a bilhão, né? Pois é. É. Não, então, isso que eu ia falar. A gente tem que colocar várias coisas na equação dessa experiência, né?
Porque se você olha, não sei se é exatamente essa matéria que o Felipe colocou, eles falam o seguinte, né? A data ela é muito específica, né? Que é o final do ano fiscal da Disney, né? E o Não sabia disso. fechamento, que é setembro. E eles falam que fechando em setembro, eles vão conseguir amortizar 300, até 300 milhões de dólares. Para Nossa. eles terem que, para poder amortizar 300 milhões de dólares, é porque esse negócio deve ser na casa do bilhão. É Uhum. na casa do bilhão. Aí você vai falar, o que que vai ser feito no lugar? Eu aposto que por enquanto não vai ser feito nada. É. Porque a Disney ela está contando feijão agora, por conta do Disney Plus, que eles não sabem ainda o que vai acontecer com o Disney Plus. Porque tudo que é original, vamos tirar Star Wars, Marvel, assim, o que é original pro Disney Plus é telefilme ruim que é pior do que era feito nos anos 80. A verdade é essa. E eles estão descobrindo que ninguém está vendo. Então eles estão vendo que tirando do Disney Plus eles ganham mais, porque eles ganham, né, no desconto do imposto lá que eles têm que Não, pagar. e isso deve ser uma merreca que eles estão ganhando para tirar filme do Então, mas é catálogo o do que que Disney Plus, né? acontece? Mas para chegar, eles estão nesse ponto, né? De ficar Então, contando Bom. centavo exato. do próprio catálogo. Então, mas o que eu Não, tô em falando é o cima disso seguinte. também tem toda a briga política lá Então, em é Orlando, que exatamente. também, Você né? vai ter corte de emprego, o projeto Lake Nona, que é 1 bilhão. Você sabe que é 1 bilhão que tinha de investimento ali. Você tem o Galaxy, o hotel aí do Star Wars. Se você somar, você vai ter, logo, lógico, vai ter essa coisa de, ele está dando cutucão no governador lá que está provocando. Tem isso também. Mas eu acho que, no fim das contas, a Disney está fazendo conta para pensar assim, como que eu vou fechar a conta em 2024, que ela tem uma série de coisas para resolver, inclusive a compra do Hulu, lá que é o streaming, que eles não sabem se vão dar para a Universal ou se vão ficar com ela, e ela precisa de dinheiro. Ela cortou aqui, até no Brasil, o escritório da Disney aqui demitiu um monte de gente também. Então eu acho o seguinte, o hotel, eles vão deixar vazio por um tempo. Eu acho que, pelo que eu vi, até um ex-Imaginer aí que saiu um tempo atrás, ele comentou, e uma coisa que vários estão comentando, que acham muito difícil que seja convertido para um hotel convencional, porque tem poucos quartos. Então, se Pouco você quarto, né? converter para um hotel, Acho. ele vai ser um hotel caríssimo. O custo operacional dele vai continuar a ser alto. É mais fácil você converter para duas coisas. Ou você cria uma experiência imersiva premium com duração menor, que é isso que o Felipe está falando, que deu como exemplo o do Texas, ou você faz uma extensão para a Galaxy Z. Você cria um show ou alguma experiência que dura menos tempo, ou uma experiência premium atrelada ao parque. Você faz como você tem várias essas experiências gourmetizadas que a Disney tem feito nos parques, teria mais essa. Voltando ao que o Felipe falou, acho que o Greg também falou, eu acho que foi um erro conceitual. A Disney ela errou no sentido de é difícil a gente falar até que essa experiência ela é baseada na última trilogia, porque na verdade é um Star Wars genérico aquilo ali, né? Você não tem nem Uhum. realmente conexão com a nova trilogia. Tanto é que É, a vocês lembram única da... conexão é o Kylo Ren e a Rey que estão É, lá dentro, né? se Mas é você só for isso. olhar aquele trailer, né, aquela divulgação que inclusive a Disney tirou do ar, parecia Star Trek, não parecia Star Wars, era uma outra coisa, né? O pessoal falava, achava que era até que outra série, outro filme. E então você teve conceitualmente esse problema do tema, né? Ficou genérico. Você teve esse problema do custo que o visitante tem para fazer isso, que aí dizem que isso sim foi culpa do Chapek, que ele que defendeu que fosse uma experiência premium, caríssima dessa, por conta daqueles eventos especiais. Falou, não, vai ter fã que vai pagar para fazer isso. Em terceiro, limitações, que é isso que o Bruno falou. Tem gente que vai, que investiu, mas é introvertida, não gosta de participar, ou então é aquela pessoa que eu acho que até eu me encaixo nessa, que até interage por um certo tempo, mas eu acho que assim, chega uma hora que você quer, né? Quer um tempo. Para mim, eu não quero mais interagir com o Alien aqui, eu quero quero só ver. Então, eu acho que teve esse problema, os cast members é um custo muito alto. Eu acho que assim a Disney ela tem um histórico de. Acho que foi o Felipe que falou no começo aqui da live. A gente tem que prezar a ousadia que a Disney tem de apostar no projeto, mas a gente sabe que tem projetos que às vezes eles funcionam temporariamente, às vezes não. Lembrei agora para quem é mais antigo, lembra do Videópolis na Disneyland, né? Que era aquela danceteria que a Disneyland inventou para atrair adolescente, que eles copiaram lá do Knott's Berry Farm.
funcionou por um tempo, foi um grande sucesso, atraiu o adolescente. Só que com o tempo houve uma série de problemas inerentes, né, ao você estender esse conceito dentro do parque do jeito que ele era, e ele não funciona. Então, eu acho que, no caso do Star Wars, é, pesou muito, assim, sabe, é como um acidente de avião que tem vários erros. Eu acho que essa experiência ela teve vários erros, né? Esse negócio que, Olha, inclusive, e tem mais um erro, porque eu acho que o hotel, ele inclusive atrapalhou e muito a evolução da Galaxy Z. pois é, isso Dizem que eu uns que queria são falar. da. Então, porque dizem que foi um erro da Kathleen Kennedy, mas dizem que teve muito dedo do Bob Iger também, porque ele queria aquela história, nós vamos produzir outros filmes, então não pode ficar preso nisso. Então, assim, É, você teve essa coisa de você prender tematicamente a Galaxy Z, de você não poder fazer um metaverso Star Wars, como o Kevin Feige fez com a Avengers Campus ali, de você poder ter vários personagens misturados ali. E eu acho que o hotel, até por conta do custo operacional dele, ele alienou a Galaxy Z também, não só tematicamente, mas como experiência imersiva. Porque tudo bem, a é, Galaxy Z é uma coisa espetacular. Só que muito daquelas coisas que eram prometidas para a Galaxy Z, que era interação com droids, interação com Alienígenas. atores, personagens, isso foi colocado um paywall. É. Ó, você quer fazer isso? pois Vai é. pro hotel. E eu vou dar um exemplo de como isso prejudicou uma atração, prejudicou a Millennium Falcon. Porque se vocês forem olhar na descrição original, tinha lá que a sua ação na Millennium Falcon ela teria desdobramento com interações que você teria com droids ou com outros personagens ou com outros campos. Então, acho que a Disney ela acabou eliminando isso na área temática e jogou, sabe assim, custo muito alto, vamos dar para quem vai pagar mais e acabou prejudicando a área também. Selva, eu queria falar de duas coisas sobre uma consequência boa e outra ruim. A boa, que, gente, a sensação minha é que nasce talvez uma atração que está fechando e que talvez se torne na história dos parques temáticos, das atrações de geral Disney, ou a atração mítica no futuro, que as pessoas vão dizer, caramba, o quê? Já houve um parque Star Wars, você podia ficava lá 48 horas, vivia. Eu acho que vai ficar, as pessoas praticamente não vão acreditar nesse futuro. E as pessoas que foram vão ser, né, uau, você foi. Assim, minha sensação é essa. Nasce aí uma atração mítica, talvez a maior de todas, né, pelo valor, pela profundidade. E o outro lado da história, acho que as consequências para o conceito de Galaxy Z, as consequências, ou seja, a gente já está falando de um storytelling que era para ser uma coisa, que foi outra, é confuso, não deu muito certo. Eu acho que vai fazer água, e muita água ruim, para o conceito e para o futuro próximo da Galaxy Edge. Eu fico com medo de como vão pegar essa mistureba que já estava bem marromeno, juntar com essa realidade do hotel que não deu certo. Eu fico com. Acho que precisava de uma equipe mesmo, de Imagineers, de roteiristas, para dar um jeito naquilo, porque senão a coisa pode ficar muito medíocre. Muito. Talvez o meu medo é ajeitar aquilo jogando para o chão, sabe? Pá! Aquela coisa bem medíocre. Então, não sei. Eu acho que corre o risco até de esquecerem a história da Galaxy Edge mesmo e começar a botar a personagem das outras trilogias e parar de vender produto sem a marca Star Wars lá dentro e vir encher de produto do mundo real, né, ao invés de produtos de Batu. Eu acho que assim, esse Galactic Star Cruiser era a âncora que segurava É. a Galaxy Z nesse período temporal, assim, era a única coisa que acho que travava mesmo. Agora, igual na Califórnia, já estão botando Mandaloriano com Baby Yoda e faz o maior sucesso. Assim, botam uma pessoa fantasiada com um bonequinho e é uma loucura. Não vão deixar de fazer isso na Disney World, isso que é um negócio barato de fazer e que leva muita gente para o lugar. Então, eu acho que Acho que o, corre esse pró- risco a- aí. Acho que o próprio Felipe falou isso em um dos relatos de visita na Galaxy Z, no Passaporte Orlando, de que ele queria comprar alguma roupa com o tema Star Wars e não tem. Você não tem só com o logo Star Wars, né? Você fica, é só voltado para Batu, né? Então, mas eu até acho interessante, de um certo ponto de vista, que em Batu eles até na venda dos produtos você tem storytelling da área temática ali. Eu acho interessante, porque você tem
outras lojas no parque que vendem bonequinhos e outras coisas. O que me incomoda na Galaxy Z é a parte dos personagens. Eu acho que essa parte da linha temporal fixa. Ok, se é um planeta, se é um universo, um planeta que você está no planeta de Star Wars, no mundo de Star Wars, onde tem o produto só de Batuu do Black Spire Outpost, e não Star Wars genérico, bonequinho, brinquedos, seja lá o que for, eu acho legal, mas assim, eles poderiam trazer mais personagens. Acho que os personagens poderiam não obrigatoriamente seguir o timeline fixo que era tem, como, por exemplo, é o Avengers Campus, que não tem esse problema. Porque isso ia trazer mais gente. Como falou, o Mandaloriano apareceu lá um dia, mano, lotou de gente em volta. Agora, você vê a Rey andando, cara, você não vê lotado de gente em volta. Por quê? Porque é um personagem que tá mais em moda, que é mais carismático e tudo mais, o mundo gosta mais. Pô, se você bota um Darth Vader andando no meio daquela Nossa, eu ia land ali, pirar, mano. porra, velho. A galera ia deitar no chão e falar assim: pisa em mim, verde, pisa em mim. Então eu acho que esse que acho que é uma coisa que eu não vejo problema de ser feito de botar em personagens. Agora, se quer continuar na parte dos produtos e das comidas, continuar usando isso como parte do storytelling, eu acho interessante. Eu só acho que os produtos que eles botaram dentro da Galaxy Z, eles contam a história da área, mas eles não fazem tanto sucesso como, por exemplo, a Universal conseguiu fazer com os produtos que eles vendem na área de Harry Potter. Eu acho que são mais bem sucedidos. Você não vê tanta gente comprando todas as coisas, todas as tralhas, até porque é bem caro, né? Mas assim, eles vendem lá hobby de Jedi. Você não vê tanta gente comprando hobby de Jedi quando você vê no universo gente comprando o hobby das casas do Harry Potter. Então eu acho que tem essa diferença. Não pegou. O negócio não pegou como talvez eles gostariam que tivesse pego. Ô, Eu acho que Felipe, então, só. mas Eu acho que esse ah, tipo de ousadia da Disney, né? O Bruno falou que vai ficar uma coisa na lembrança mítica, eu fui, aquela coisa, já houve isso uma vez. Vocês não acham que isso pode, com os devidos ajustes, que alguns de vocês falaram, fazer uma experiência menor, né, sem hotel, isso pode ser usado pela Disney no futuro, ou até um outro concorrente saber relançar isso? Isso é uma tendência num futuro, em algum momento. Talvez esse tipo de atração tenha chegado antes do tempo, ou da maneira não, errada, mas antes do então, Luiz Otávio, mas isso que eu ia falar, para pegar o gancho que o Felipe falou do Harry Potter. Eu acho que a Disney ela pensou grande demais, ela foi ousada demais, só que ela limitou demais ao mesmo tempo. Então, ela foi muito ousada com limitação. O que eu vejo os Imagineers, os mais antigos falarem foi o seguinte: eles deveriam ter começado essa experiência imersiva menor. Tinha que ser. Até ele fala que a Disney ela já desenvolveu outros projetos. Eles falavam assim: o ideal sempre é tentar começar por projetos de meio período, de meio dia, para você testar as águas. Eles já quiseram testar um negócio para você Full. ficar full 2 noites lá, ó, você vai pagar. é, é, e, e tem outros projetos. Eu sei que uma coisa que se fala muito é que eles estavam tentando desenvolver uma experiência imersiva para Haunted Mansion. Atrás, ali teria Porra, um seria rumor bom. muito grande, né? Eu acho que pode ser até que aconteça, que seria muito legal, mas eu acho que eles vão ter mais cuidado para desenvolver um projeto desses interativo, imersivo, para não ser uma coisa também que eu acho que alienou o público também, um produto muito caro, muito limitado, né? Muito gourmetizado. E o que o Felipe falou, eu acho que é o que muita gente fala que é um problema. A Disney ela não copiou aquilo que talvez tenha sido a melhor qualidade das áreas do Harry Potter na Universal. Que eles tiveram um cuidado muito grande também com os produtos e um cuidado muito especial em lidar com elementos que temporalmente eles não são. Quando você está na área, eles acontecem ao mesmo tempo. Né? Enquanto que nos filmes, nos livros, eles têm um tempo cronológico certo para acontecer, nas áreas eles têm um cuidado de você estar andando em um certo lugar, você está em um certo período daquela história. Isso eles não conseguiram fazer com a Galaxy Z e não Uhum. conseguiram fazer com a experiência. Eu acho que esse vai ter que ser um cuidado. Eles vão ter que pegar, sei lá, um comitê criativo Pois ou é. alguém que seja. Tem um cara lá que a Disney tem como um consultor-chefe, mas eu não sei se ele tem a liberdade ou tem autonomia para isso. Mas eu acho que isso é um grande problema, o que vocês falaram sobre, por exemplo, o risco de repente, a área
sei lá, ela se desmantelar com o passar dos anos. Eu lembro, inclusive, que brincavam muito com isso em relação a Pandora, que havia um medo se aquela área ela ia continuar popular depois de 2, 3 anos, né? Que até não, ele não era Imaginer, ele trabalhou na área de comunicação da Disney, ele falava que havia uma piada interna para assim, olha, já tem grupo aqui pensando em transformar o Na'vi River Journey numa atração da Pocahontas e o Flight of Passage no simulador do Aladdin, né? Vai mudar o negócio ali, porque vai ter que Nossa. inventar, porque, né, vai ter que ter um novo tema, né? É. Mas funcionou, você vê como Pandora, mas Pandora é aquela história, eu acho que Pandora ela se tornou popular além do filme, né? Uma coisa Foi, totalmente com diferente, ali, uma certeza. imersão diferente. Então, essa que é a diferença de uma área bem construída que as pessoas que pega com as pessoas. Você vê que ela tem um negócio intangível ali que mesmo um filme não é um filme de que fez bilhões no cinema, mas não é um filme que tem fãs e fãs e hordas de fandom, mas pegou, a área pegou e todo mundo adora. Agora, até complementando para responder para o Luiz, eu acho que a Disney, até como eu já falei, eu acho que eles foram muito ousados em tentar um negócio diferente. É um negócio tão diferente que nem eles sabiam como vender esse negócio diferente. O que eu espero é que eles tenham aprendido as lições certas para trazer isso de novo, porque quem foi, gostou e gostou tanto que falou assim, cara, era um negócio tão legal. Eu gosto, por exemplo, do review do aquele Tom Corliss lá, do WDWNT, que eles, hoje eles são bem críticos, não dizem tudo que a gente faz de errado, eles batem bastante em cima. Mas o cara fala assim, bicho, o preço é ridiculamente absurdo, mas é um negócio tão legal que eu quero que mais gente veja. É um negócio que deveria ser experienciado por mais pessoas de tão legal que é. Só que eles, como o Sabi falou, eles botaram atrás de um paywall. Então, que eu espero que pelo menos eles aprendam com isso para trazer de novo uma experiência que seja parecida ou similar, para que mais gente consiga viver. E, óbvio, eles limitaram o tamanho, a quantidade de quartos, porque eles perceberam, tá, para a gente ter esse nível de interatividade que precisava ter aqui para contar a história de que eles queriam, também não podia ter tanta gente, senão o negócio ia degringolar. Eu até entendo, eu fico puto, obviamente, como o Sábio falou, eles prometeram um monte de coisa para Galaxy Z, de interatividade e tal, história, cada um Android andando. Só que se você pensar hoje mesmo na logística disso, naquela multidão que tem nos parques, o próprio Hollywood Studios hoje está sempre lotado. É um parque, acho que é o mais lotado sempre de Orlando. Ficaria inviável você realmente implementar aquele tipo de interatividade que eles prometeram. Então fazia sentido, ok, vamos botar no hotel porque tem menos gente. Só que justamente acabou sendo também um dos calcanhares de Aquiles ali, porque ficou tão pouca gente que eles precisaram subir demais o preço. Eu não sei, óbvio que acho que eles subiram muito a mais, muito acima do que talvez fosse o custo operacional ali que precisaria pagar. Mas assim, eu espero que eles tenham aprendido a lição e eu espero que eles voltem com alguma coisa similar com essa lição aprendida que seja mais acessível a todo mundo, porque é Ô, Disney, né? Felipe, quando você falou no começo daquela matéria, que eu li também, que havia uma equipe dos Imagineers desenvolvendo, né, uma nova experiência pro hotel, né? Então a gente chama de hotel, né? Essa Uhum. experiência, que seria talvez o Mandalorian, né? Eu acho que isso bateu na hora de fazer, da hora do Bob Iger fazer as contas de vamos fechar isso. Por quê? É. Porque é o seguinte, você acabou de falar uma coisa que eu já ouvi de gente que trabalha fazendo conta, né? Desse tipo de coisa. Ele faz assim, a experiência é ótima, né? Faz sempre maravilhoso, mesmo quem não é tão fã também gosta, tem uma coisa positiva. Só que a Disney ela faz, eu já participei disso, não sei se vocês já participaram disso na entrada do parque ou de algum lugar, eles fazem pesquisa, né? Vem uma Uhum. mocinha lá com o tablet na mão, fazer umas perguntas, né? Diz que o que pegou no Galactic Star Cruiser foi a pergunta: você repetiria a experiência? Ui, Foi essa a pergunta. Não era você gostou da experiência, você gostou dos atores, Não, era você repetiria? E a maioria disse não. Então, Provavelmente por causa do preço. o grande medo é o seguinte: você pode colocar o Mandalorian, você pode colocar o Darth Vader, você pode colocar os Ewoks e os Jawas. Aliás, fez sucesso, eles colocaram os Ewoks aí na festa lá na Disneylandia, fez o maior sucesso. Foi como os personagens antigos fazem sucesso. Aí fala assim: você pode colocar a trilogia clássica. Se o valor é muito alto,
precisa ser uma coisa muito extraordinária para a pessoa resolver pagar esse valor, 4, 5, 6 mil dólares numa experiência dessas. Então não fecha, a conta não fecha. A conta não fecha, exatamente. É. E eu acho que tem uma questão da conta não fechar e que direciona para um momento que a gente não vai ter nada no lugar dessa Galactic Star Cruiser, é que eu não sei exatamente como funciona a parte fiscal nos Estados Unidos, mas possivelmente para eles poderem abater esses 300 milhões de imposto agora, eles devem depreciar a construção da Galactic Star Cruiser. Então, provavelmente eles não vão poder construir nada no lugar, nem usar para nada, para poder ter esse tipo de abatimento. Porque se eles fizerem alguma coisa depois, pode até ser uma fraude fiscal. É a mesma coisa que a Warner está fazendo, jogando fora o filme da Batgirl que foi filmado. Eles não podem simplesmente jogar no streaming. Eles têm que jogar o filme fora, não lançar para poder ter um abatimento fiscal. O que Então, eu vi dos eu acho que a filmes Galactic Star Cruiser é. pode ter alguma coisa nisso aí que vai impedir o prédio de ser aproveitado para alguma Então, coisa. o que eu li é que, por exemplo, no caso dos filmes, essa depreciação, que é essa retirada, né, dos filmes do streaming, ela teria uma duração de 1 ano. Então, pelo menos 1 ano, esses filmes teriam que ficar fora, né? Agora, pelo que eu entendi do Galactic Star Cruiser, a amortização vale pelo período de 2 trimestres fiscais. Então, eu acho que por pelo menos 6 meses, ou até mais, pelo menos dizem que é até um pouco mais, ele vai ficar parado. A gente não vai ver coisa nenhuma acontecendo ali. Mas o que eu tava falando de tirar do streamer, né, do streaming é da Warner, o filme da Batgirl, que nem chegou a entrar no streaming. Eles filmaram o filme, tava em pós-produção e desistiram de lançar. O Imagina negócio o tamanho da praticamente bola. pronto. E Não sei, gastaram acho que a gente ganhou com dezenas de isso, né? milhões. Eu Não tenho sei. a sensação que é isso Não sei. mesmo. Vai Se ser for tão julgar pelo ruim. Shazam, que deu um prejuízo gigante agora no começo do ano, né? Então, se eles lançaram o Shazam, imagina o quanto ruim não devia ser o filme da Batgirl. Aí Eu queria. Essa história do hotel, sou só eu que lembro de Westworld, me dá um calafrio. putz, Eu penso em Westworld e falo, ia ser legal. Não, nem tanto, nem tanto. Westworld eu acho que é muito extremo, mas se fosse uma É muito coisa mais extremo. Disney, Os assim. androides para essa experiência dar certo. Também não vamos gastar dinheiro com os atores, né? Uma pergunta que eu tenho para vocês é: vocês acham que se fosse não essa experiência maluca que eles fizeram, mas se fosse um hotel mesmo, um hotel tematizado Star Wars, que nem Art of Animation, sei lá, mas um hotel bem tematizado, mas um hotel. Vocês acham que ele teria funcionado melhor? E não estaria com esse problema agora? Eu acho Você que sabe, sim. você sabe que a Depende do Universal, preço também, né? então, a Universal ela tentou uma experiência, parece que com poucos quartos, com tema de Halloween, né? Para Halloween Nights deles lá, dizem que os quartos eram realmente bem tematizados. Eles puseram uns efeitos Jesus! no Imagina você tá quarto dormindo lá. lá. Então, abajur, quadro, tinha Não uns é igual a atores que andavam. retematização do Bob Shaper, que é só meter uns adesivos na parede, não. Não é. Não, diz que era assim, eles pegaram uma parte dos quartos para era um teste mesmo, um teste É. para saber como que o público reagiria. Eles pegaram, sei lá, foram uns 10 ou 15 quartos, eles puseram uma tematização maior, né? Com Uhum. coisas que dependendo do horário ligava, soltava Que fumaça, legal. fazia barulho, né? E Então, fez Selby, sucesso, né? quando eles anunciaram na D23 um hotel Star Wars, eles anunciaram como um hotel Star Wars, né? Hum. Eu falei assim, porra, já pensou que se for um hotel mesmo? Aí eu falei assim, poxa, se isso aqui dá certo, já pensou se a própria Universal faz um hotel de Harry Potter? Ou então a Disney faz um hotel de Haunted Mansion? Porra, eu ia amar dormir num hotel de Haunted Mansion, mas eu ia amar. O hotel da Torre Sim, do Terror, já pensou que legal? Parece que aparecendo um nossa. holograma de fantasma no final do corredor toda vez é. que você está indo pro seu quarto. Mas você Pô, viu, ia mas a ser massa. Universal ela testou baixo, né? Falou, vamos fazer pequeno aqui para ver se vai funcionar. É um Exato. teste, a gente não sabe o que eles estão pensando aí para frente. Até porque a Universal ela é esperta, né? Ela vai É, testando, vai fazendo antes de anunciar. A Disney anuncia daqui 20 anos, quando inaugura já tá velho, né? O negócio meio. exato. A gente queria fazer uma pergunta. A gente pode voltar a esse assunto, pelo amor de Deus, né? Encontra para isso. Vai, volta, não tem problema nenhum. Tô com uma camiseta em homenagem ao Epcot, né? De raiz. Pergunto para vocês: Epcot Center, o Epcot Center, foi Disney Fail?
o Você conceito. diz o que não foi construído do projeto original da Disney? Falando o parque mesmo, no início, né? O Os primeiros parque como anos. um todo. O edutainment, mistura de educação com entretenimento, os primeiros anos, conceito é Epcot Center, antes de virar Epcot e continuar depois. Foi Disney fail ou, nossa, o Ah, não, mundo, a você fala que o sociedade, que foi aberto, né? Em 82. Não, 82. eu acho que funcionou. Eu acho que Funcionou por por um um período, tempo, né? né? Ele foi. É, É porque ele estava preso em um certo modelo, né? Era um modelo econômico que era muito baseado em patrocínios, aqueles patrocínios de 10 anos, em que a empresa ela tinha realmente que dar um aporte sério por um longo período. Só que, ao mesmo tempo, a Disney, ela, com o passar do tempo, ela teve uma dificuldade muito séria de atualização desses pavilhões, né? Que eu acho que o que era novidade nos anos 80 era realmente novidade. Eu acho que para quem foi, eu fui criança, né? Eu fui em 87, em 89. Eu posso falar para vocês que eu fiquei mais impactado pelo Epcot do que pelo Magic Kingdom, porque você via coisas ali que você não via em qualquer outro lugar, né? Eu lembro que quando você imagina em 89 você ter a experiência de você conversar com a tela do computador, né? Você vê a imagem de alguém ali, né? Era uma coisa totalmente fora. Você só fala, não, isso aí é filme de ficção. E você poder fazer isso lá e ver cenas naqueles pavilhões do que ocorreria mesmo, né? No caso do Horizons, da Spaceship, que várias coisas ali foram antecipadas, né? Como essa, realmente você poder conversar por vídeo. Eu acho que, assim, para a gente dar um exemplo de como a Disney ela foi falha com essa coisa da atualização, é pegar o Journey into Imagination, que quando eu fui era a atração mais popular, junto com o filme do Michael Jackson, e nos últimos anos é a atração, não vou dizer odiada, que eu acho que é uma palavra muito pesada, mas desprezada, né? Acho que é uma atração desprezada, porque é cada bom. reforma que eles fazem vai ficando uma pior que a outra. Não, se bem que a anterior foi pior, mas eu acho que foi uma falha de modelo de negócio mesmo, que eu acho que a forma como foi pensado o parque naquele modelo de patrocínio de World Fair, né, de feira mundial, né, aquela coisa de você ter alguém bancando, ajudando, e um problema também de atualizar, de fazer com que o parque naquele sistema, né, naquele modelo, de tentar antecipar tendências, né, tendências tecnológicas, tendências do que vai acontecer na prática, né, com as pessoas, né, na sociabilidade, eu acho que a Disney atrasou muito isso, né? Hoje, se a gente for pensar nessa época dos anos 80 hoje, sabe quem que deveria estar patrocinando pavilhões lá? A Tesla, a Apple. Sim, Essas empresas exatamente. deveriam estar patrocinando, e não estão, né? Então aí a gente vê o problema, né? Eu acho que o Selby matou a charada ali. Na abertura, o Epcot, tanto que hoje você vê a quantidade de saudosistas que tem desse Epcot original aí. Então, é um negócio que passou o tempo e ele envelheceu. Eu acho que é diferente de você pensar, por exemplo, até pegando o fundo ali do Greg, né? A abertura do California Adventure, que tem a Superstar Limo, isso sim para mim foi um fail. Esse parque foi uma. Não, E aí foi do depois ele início, né? Do foi do conceito início, ele ele já foi errado. abriu cagado já. Ele já abriu cagado. Não, aliás, o Greg, só para comentar, ele tá, o fundo dele é o Superstar É o Limo, né? Superstar Limo, que Nossa, É isso É uma mesmo. é a atração atração. mais ínfame da história da Disney. Isso vergonha aí. Eu alheia. vejo, eu vejo os Imagineers falando da desenvolvimento. Você imagina, você está criando uma atração com um orçamento barato, porque não querem dar orçamento para você fazer. O tema é colocar os visitantes para fugir de paparazzi e a princesa Diana morre no meio do desenvolvimento do projeto, né? Você é Sim, obrigado a sim. mudar totalmente, já não Strike. tem dinheiro. Eu falo assim, olha, vocês vão ter que mudar e o orçamento continua o mesmo, né? Então, quer dizer, é feio. O California Adventure, sim, é feio desde o início. Felizmente eles consertaram depois, E né? ficou Aí boa. A veio, atração dos ficou monstros, bom. ela é simpática. Ela é simpática. Não, o parque como um todo, ele é um outro parque hoje. Ele é um parque É. incrível, mas a forma que ele abriu, ele era terrível. Não, hoje, eu não sei se vocês concordam, eu considero o California Adventure um best-of do Walt Disney World, né? As principais Sim, atrações populares daqui da Flórida se encontra nesse parque, né? sim, é um baita parque. Algumas É, então, tem um Cars Land da vida, né, gente? O único, tem uma Buena Vista Street, que eu acho que é, nossa, pelo amor de Deus, uma obra-prima. Eu, claro, pelo motivo óbvio, você é uma Main Street, mas é uma outra coisa, né, gente? Eu acho que aqui entre nós, eles foram bem felizes nessa reimaginada, sabe? Uhum. Aí eu vou perguntar para vocês uma coisa que tem
Eu penso sempre nisso, sabe, gente? Total viagem aqui dentro desse raciocínio de o Epcot Center e tal ter ficado para trás, e o Epcot tem tentado, de uma maneira meio troncha, meio, vamos reimaginar uma parte, e Moana, e vamos colocar Guardiões da Galáxia, e a coisa começa a ficar meio desmembrada, mas aí que na mistura dá certo. Vocês acham que a World Showcase, do jeito que está indo, e sempre foi, e agora com inclusão de atrações, ela está se tornando quase um parque à parte, num multiverso, ela mereceria voltar aos primórdios e ser como foi no início, né? Juntaram dois parques e a World Showcase, o Future World e deu origem ao Epcot Center. No universo paralelo, poderia ser um parque à parte? Já teria força hoje para o World Showcase ser. O que vocês acham? Eu acho que eu sentia como um parque à parte antes, porque eu visitava primeiro o, um lado, depois ia para o outro. Agora, com eles colocando as rides no meio do World Showcase, você começa a misturar, fica esse vai e volta. Não é mais aquela volta que você dava passando em cada país, porque você começa a ter questão de fast pass, de horário. Então, eu vejo mais os parques, os dois parques dentro de um se fundindo do que se separando cada vez mais. E acho que isso não fica legal pro Epcot, porque eu via muito como duas experiências diferentes em um dia. Até porque o World Showcase abria mais tarde, ainda abre mais tarde, mas as rides abrem mais cedo. Então, às vezes, você vai, tem um Fast Pass, um Genie Plus pro Frozen 9 horas da manhã, você vai lá, mas está tudo fechado. Você vai na ride do Frozen e depois sai. Então, eu acho que o parque perde um pouco com isso como conceito de parque. Mas a É. própria parte inicial, que tinha uma lógica quando o Epcot Center foi lançado, né? Eu não vejo hoje lógica nenhuma. Você tem algumas atrações ali, mas eu não vejo um fio costurando aquelas diversas atrações como Acho que tinha. conceitualmente aquela área tá bagunçada, né? Né? Conceitualmente Não, ela estão botando tá. os personagens, estão botando coisas ali para chamar a atenção. Aquele do Seabase Alpha virou Nemo e Friends, mas tá, ok. Mas o que isso conversa com o Test Track? Não tem nada a ver, né? Eu não sei se eles fizeram alguma coisa. Estava falando do hotel ficar abandonado, ficar largado lá. Wonders of Life continua abandonado, aquele pavilhão lá. Nunca fizeram Continua. nada. Não tem Eles tinham nada no prometido lugar lá. fazer, eles tinham prometido fazer um Play Pavilion lá, um pavilhão com um monte de coisa, mas como tudo na Disney que eles desistem, eles simplesmente pararam de falar e espero que as pessoas esqueçam que eles falaram que ia ter um negócio lá. Eu E acho o Mas que que eu Vai. acho que vai na mesma. Eu pensei a mesma coisa do Greg, assim. Eu acho que hoje, com cada vez mais atrações no World Showcase, você tá misturando, porque é aquilo lá, você tem um Lightning Lane, você tem uma fila virtual, você tem alguma coisa, você tem que ficar indo e voltando para ver todas as atrações durante o dia. Então, era bem normal antes. Você chegava no Epcot, fazia só o World Showcase, à tarde você ia, ficava só no. Perdão, você ia de manhã só no Future World, ficava nas atrações, e à tarde ficava só dando volta lá no World Showcase. Hoje já tá misturadão. E Mas tinha é galera que uma coisa que. voltava de noite lá para a parte inicial, ficava mais vazia. Para É, poder exato, exato. Mas tocar. com a entrada de muita propriedade intelectual da Disney, ele cada vez é menos um Epcot, ele é mais um parque Disney como outros, né? O próprio, falando de feio, o próprio show noturno, o Harmonious, que, poxa, era um show que, ok, era bonito, era legal e tal, mas já desistiram dele talvez por causa de custo. Eu não sei exatamente o que foi Não, que o matou esse chafariz jogo. já foi feio ali, né? Já não É, funcionou do jeito que era para funcionar, né? pois é. Mas você vê, antes você tinha o Illuminations, que era um negócio que realmente promovia ali os povos, as nações, a união, não sei o quê, para ser mais do que mais um show de música Disney. Então, o parque foi cada vez mais e mais descaracterizado do que era o conceito original. Aí eu queria lembrar do início dos anos 2000, né, gente? No início dos anos 2000 temos um orgulho, que é a Disney Sea, que é, pelo amor de Deus, nossa, a joia da coroa, vamos dizer assim. E temos dois desastres, né? Que é California Adventure, que depois se recuperou, e, né, Felipe? Nossa, Walt Disney Paris. Studios. Aliás, você sabe a história do dia que aconteceu no dia da inauguração do Walt Disney Studios Paris? Que o senhor Mike Eisner, né, estava fazendo um tour com os executivos e o Roy Disney, sobrinho, né, já falecido, ele odiou o parque. E ele deixou claro durante a visita dele
que ele virou, né, ele virou para um, não sei se eram executivos que estavam, provavelmente eram, né? E ele virou e falou: não tem nada para as pessoas fazerem aqui, né? É E muito disse que o feio, Eisner cara. virou para ele, ele depois, né, uma hora depois, falou assim: eu sei que você está falando coisas aqui sobre o parque, eu peço que você colabore, né? E assim, o Nossa. parque, o Felipe foi recentemente. Eu vou fazer essa pergunta para ele, que eu acho que eu fui, né? O Bruno foi, mas eu acho que como ele é mais recente, imagina você ir no Walt Disney Studios Paris, que ainda é um parque fraco, mas imagina você estar nele quando foi inaugurado, que não tinha Crush Coaster, não tinha Ratatouille, não tinha Torre do Terror, não tinha o show lá O Avengers dos Campus lá. personagens, não tinha o Avengers Campus, você imagina, e tinha um Nossa. show de efeitos especiais do Armageddon, que era a pior coisa do mundo. Você ia lá, você ficava Malandro. uma hora para ver um negócio acendendo lá, uma luzinha com umas fumaças e ir embora. Falava, acabou, pode ir embora, né? E um Caceta. backlot tour que só tinha Catastrophe Canyon, né? E umas coisinhas para você ver lá no caminho. Agora eles Nossa. puseram o tema do caos, né? Mas, Felipe, acho que você é o mais indicado para comentar o desastre que é esse parque. Nossa, terrível. Então, é engraçado porque esse parque ele é feio, mas como ele é feio, malandro, como é horroroso esse parque, coisa feia. Assim, ele é Ele simpático assim, quando você tá entrando, assim, né? Aí quando você não é, pisa não ali. é, ele é Antes de feio, entrar no ele é um estúdio 1, paredão, é né? uma porra de uma parede É, então. gigante na Não, quando entrada, não você tem tá ali. nada. Aí você entra no estúdio um já. Desastre. Pois é, é que você veio da Disneyland, que é ali do lado, que, cara, é um parque maravilhoso, que tem uma entrada maravilhosa, que é tudo bonito, que é tudo bem pensado, que tem o sightline, que tem tudo, tudo cuidadinho, para você chegar no negócio, que você passa uma catraca, tem uma porra, uma parede laranja gigante na sua frente, é muito frustrante, né? Então, realmente, hoje, realmente, o parque ganhou atrações boas, ele tem atrações realmente boas, mas a design do parque, as áreas dele, cara, aquela a atração do Aladdin, que tem basicamente papelão assim atrás, fazendo aquele cenário. É Nossa, quando eu terrível, é olhei aquele. terrível, velho. Felipe, eu também fiquei, falei, gente, não é impossível isso. Eu juro pensando, é alguma coisa provisória, porque é cercando, é meia lua, né? É isso mesmo. É É provisório, horrível, horrível. né? Aí, Felipe, uma coisa que Provisório que você tá lá há falou 20 também, anos. né, que eu fiquei impressionado, porque, né, vídeo, amigo, né? Vídeo e foto e tal. Você falou, Bruno, mas a Avenger Campus, Paris, que a minha comparação é a Avenger Campus do California Adventure, né? Mas você falou, Bruno, na realidade é uma rua. Eu falei, É uma gente, rua, é uma ruazinha ali. É bem pequena, ela é bem simples. A tematização dela é legalzinha, bonitinha, mais ou menos parecida com a da Califórnia, mas ela é uma rua. Tem lá um Queen Jet bonitinho ali na frente da entrada da fachada lá da montanha-russa lá do Homem de Ferro. Ficou bonita, tal, que eles têm uns LEDs, acontecem uns shows ali na frente. Mas não dá para falar que é uma área temática, é uma ruazinha, uma rua. Mas ok, Ô, funciona. Felipe, Para aliás, aquele parque tá ótimo. é, Qualquer o, coisa lá já Eu vou dar ajuda. uma é, mas, opinião divergente, mas que vai mas, concordar. Sei que é possível isso. Eu fui lá em 2007. E se é ruim agora, 2007, imagino, se tivesse, não tinha nada disso que você falou aí. Torre do Terror, estavam começando a construir, Ratatouille, tinha Armagedon eu fui. E foi legal, foi legal porque a gente chegou lá, nós estávamos em Paris, eu e minha mulher, nós pegamos o trem, chegamos lá no parque abrindo, ficamos até a hora do almoço, saímos, fomos para Disneyland e ficamos lá até a hora de fechar. E voltamos para Paris, porque a gente só tinha um dia. E foi legal, porque foi meio-dia, deu para ver o parque inteiro, e a gente terminou o não, dia de você gostou porque estava vazio. Estava vazio o parque. Você foi rápido, não tinha Agora, ninguém realmente, a lá. hora de entrada, que Não, você entra num galpão, a Main Street, Então, isso que eu ia é um falar. galpão Vocês sabem por horroroso. que que é um galpão, né? Vocês sabem por que que é um galpão? Porque o parque, quando foi aberto, não tinha lugar coberto. Tinha poucas atrações. Vocês falaram assim, mas espera, Paris, né? Chove, neva. Onde essas pessoas vão ficar se começar a ter isso? Eles criaram um galpão para fazer uma rua principal, só que eles não tiveram a destreza, né, de gastar em qualidade que eles fizeram em Tóquio, né? Fazer uma cobertura Exatamente. decente, né? E é lindo. Fizeram um galpãozão e o negócio lá dentro meio, né, a tematização de gosto duvidoso, né? É, Porque é o- basicamente a Hollywood Boulevard que a gente tem na Hollywood Studios, só que de uma forma meio caricatural, né? Um negócio bem uhum, simplificado, né? Com uns banners ali, um negócio pendurado, né? Não dá para comparar. é. aí eu queria contar para vocês de uma atração específica que eu sei pouco
É meio assim, sabe quando você vai de repente puxar assunto com uma pessoa, a pessoa já fala, pelo amor de Deus, não fala nisso. Que eu nunca acabei sabendo muito a maldição da atração do Stitch Encounter, não é isso? No Magic Kingdom? Acho que foi Magic Kingdom, né? Magic Gente, Era Kingdom. pelo no Magic amor de Kingdom. Deus, o que que tinha de tão errado naquela atração que as pessoas não querem nem falar nela? Alguém foi, viu? Alguém aqui? Encounter. Não, eu Ah, eu, vi. eu não Encounter. achava tão errado, não. Era bonitinho, legal, divertidinho. Mas, Acho que agrada a criança, mas ela uma atração simples. Eu acho que ela tinha potencial para muito mais, mas é uma atração simples, mas vale a pena dar. Se a fila tivesse até 20 minutos, dava para Ah, enfrentar. Ô, Greg, eu posso usar uma frase que a Ju sempre fala de quando a gente foi uma vez nessa atração? Ela fala assim: eu cheguei, sentei lá, me apertaram, me soltaram, não aconteceu nada e eu fui embora. Então, eu Então, acho, eu acho que acho que o problema é esse. Até, eu acho que ela sofre, Encounter, é isso? é. é o que veio depois do Alien Encounter. Eu acho que essa atração sofria especialmente com a comparação do anterior. O é, anterior, a Terror Encounter lá, ela era mais aterrorizante. E aí veio um negócio depois que, Não é, era nada. para Não era mim, ficou bobo. aterrorizante, nem É, engraçada, nem. Então, mas ô Felipe, eu acho que a grande graça do Alien Encounter, que é a versão anterior, que inclusive teve supervisão do Jorge Lucas, lá da Industrial Light and Magic, era o sistema de som, porque você não via nada. A graça ali era você estar. Lógico, hoje não é novidade, porque hoje você pode fazer essa experiência de áudio binaural, então você faz em casa. Mas naquele sim. momento, nos anos 90, era uma grande novidade. Então você ficava no escuro e o cara falava: olha, o alien chegou, escapou, quebrou o negócio, e você tinha realmente a sensação que tinha coisa passando por cima de você, atrás, né? Você Não, sentia as vou dar coisas. vou Né? dar um testemunho aqui. Eu fui naquela atração, não sabia o que era, porque era É, nova. Tendo atenção, não conhecia ninguém que tivesse ido, né, para dizer, ó, é isso que acontece. Aí você já vai preparado. Então, foi realmente aterrorizante. Do ponto de acontecer uma coisa que eu só tinha visto em filme, história em quadrinho. é. Tem uma hora que acontece alguma coisa, não sei se solta um É só vapor, o vapor, né? No uma pescoço. murga, que eu gritei e eu consegui ouvir meu grito. Quem está gritando? Ah, sou eu. Pô, Foi. Ah, assim, que eu que gritei, você nem percebe. Foi realmente uma experiência Não, não, aterrorizante. não, era o Alien Encounter, ele saiu porque era considerado muito assustador para criança. Foi isso que aconteceu. Mas como experiência sonora, eles falam assim, o mais próximo em experiência sonora do Alien era o Countdown to Extinction, que é o dinossauro lá do Animal Kingdom. Eles usavam um sistema de áudio similar, que hoje é bem amenizado, não é o mesmo da época que quando inaugurou em 98. Eu acho que o que aconteceu de problema do Alien para o Stitch é que no Stitch você começa a ver coisas demais. O destaque do Stitch não é mais o áudio. Você começa a ver mais. Então você vê o Stitch, você vê lá as armas, né? Você tem nas TVs os aliens conversando mais com você. Eu acho que perdeu a graça, né? E como eu já falei aqui que a Disney ela fica muito em cima de pesquisa de dados, o que se fala é que de todas as atrações do Magic Kingdom, o Stitch era sempre a que tinha avaliação mais baixa. Então, acho que isso pesou também, assim, sabe? Então, as pessoas iam porque não tinha o que fazer em outra atração, ia lá e curtia, porque realmente ela, como experiência, tinha menos qualidade do que a Alien, que eu gostava muito. E pode acho que foi uma coisa assim, tá dando medo demais, então vão tirar toda e qualquer possibilidade de isso causar medo em alguém, né? E aí fica uma atração meio vazia. É. Mas eu acho engraçado que, por exemplo, você vai hoje lá na It's Tough to Be a Bug, o pessoal ainda toma susto quando passa os bichos cutucando nas costas, né? Mas Ah, lá no ô, Helicóptero não Felipe, podia. mas você sabe que esse do 3D, dizem que hoje é considerada atração que tem essa avaliação de muito assustador para criança. Eles É. sabe que é aquele fator criança sai chorando desesperada, né? Porque Mas quem tem levou os criança no parque tá errado. Disney É, não é lugar para aí eu criança. vou falar, as pessoas não leem as placas, né? Não tem a placa dizendo o que acontece na atração. Mas uma eu acho que pergunta pode para ter até você. uma questão geracional também. Quando a gente era criança, a gente ficava vendo Robocop, Rambo, essas coisas, e O era Greg falou uma coisa certa. Tá tendo o Indiana Jones agora, né? As pessoas falam, não, porque Caçadores da Arca Perdida é o melhor Indiana Jones. Eu falo, gente,
Eu era criança nos anos 80, criança gostava de ver o Templo da Perdição. Esse era o filme bom, que era que tinha as coisas nojentas lá no meio, esse que o pessoal quer ver. Gente, falando em Não, e assim, passado eu tenho mesmo, um primo de menos de 20 anos que o filme preferido dele, Indiana Jones, é o da Caveira de Cristal. why not? Mas Pelo amor de Deus, é porque ele eu é novo, amo, foi o que ele viu no amo, cinema. Então Tem um amo. tem lado essa. emotivo, emocional aí, né? De É, lembrança, de época que você viu o Teremos filme. um encontro sim, depois dedicado é. a Indiana Jones e eu vou confessar para você, eu acho a Última Cruzada uma DR imensa entre pai e filho, que eu, na época, quando vi no cinema, eu não aguentava mais no final aquela DR. E etc. Mas fique para depois, outra. Queria perguntar para você o seguinte: Tom Sawyer Island, a Tom Sawyer Island, ela é um fail de raiz? O que Eu vocês acho acham? que não é feio porque tá lá até hoje, né? Mas isso que eu ia perguntar, é uma sacrossanta fail? Que Não, eu ninguém não ousa acho que tocar? seja. Eu não acho, e tem uma explicação. Eu vi uma vez eu não sei se foi o Tony Baxter que deu essa entrevista. Eu acho que não foi. Foi um desses figurões. Ele fala, a gente não pode considerar que seja feio, porque a Tom Sawyer ela tem uma função dentro do Magic Kingdom, que são espaços que a Disney precisa ter nos parques, são espaços calmos. Por exemplo, as pessoas reclamam muito, por exemplo, do Carrossel do Progresso, né? Ou da Ellen lá no Epcot, que era dos dinossauros, né? Fala assim, tudo bem, muita gente não vai gostar, mas tem gente que vai porque precisa descansar um pouco, ela precisa do ar-condicionado, ela precisa ter sabe, um pouco de paz. E a ilha, ela é vista por um público, tudo bem, ele é nichado, não é todo mundo que vai, mas sabe aquele horário que você almoçou, você quer fugir um pouco daquela muvuca? Aquele ali é o recanto secreto de muita gente. Então, vendo essa entrevista, eu entendi por que Hall dos Presidentes, Carrossel do Progresso, algumas atrações mais longas, mesmo que elas não sejam tão populares, elas são preservadas porque diz que elas são importantes nesse aspecto de você tem que ter espaços calmos dentro do parque. É, o Carrossel do Progresso é meu lugar preferido pós-almoço. Eu sou um que People tem o meu Mover, você vai lá cantinho de no. descansar. É, sério, eu É, acho muito. Eu gosto da não é? Eu atração faço e isso, eu eu vou acho que o melhor descansar lá. momento de ir nela é depois do almoço. Odeio o É. Carrossel do Progresso desde esgoto. Eu odeio aquela atração, aquele cheiro de mofo. Herege, Ela, Deus, herege. faz Não, precisa parar, pelo amor reformar. de Deus. É. Não, E o você sabe tanto que a que. música é legal, que você sai Não, cantarolando lá. eu vi as duas versões. Não, é muito legal o Carrossel do Progresso. Eu Meu primo é gostaria, o número um, ele sabe as duas músicas de cor. eu gostaria que Adora. fizessem a ideia que tinha um Imagine falando que tinha uma ideia de você atualizar aquilo usando realidade aumentada, né? Eu acho que daria um belo update ali, né? Mas eu vou para descansar. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar embaixo do sol? Não, eu vou lá, fico 20 minutos descansando ali, faço alguma coisa. Aí eu queria perguntar para vocês, atrações que vocês têm saudade, que fecharam, seja que motivo for, alguma atração assim, nossa, aquela ali é do meu coração e não posso voltar mais porque foi pro saco. Ixi, tem um monte. Não, tem que ser Fala. uma. Posso começar? Horizons, no Epcot. Para mim, Horizons era a minha atração favorita. Eu acho que ela até antecipava muitas coisas em relação à tecnologia, mas que, por conta justamente desse modelo de patrocínio, era a GE, né, a General Electric, que patrocinava, ela desistiu de renovar o patrocínio e a Disney nunca atualizou e é uma pena, porque nos últimos anos você via que ela realmente estava antiquada, mas para mim, toda vez que me pergunta assim, uma que você gostava muito e sente falta é esse pavilhão do Epcot. Para mim, Universe of Energy, Epcot Center raiz também. Porque, gente, Mas Bruno, você tem a coragem de reclamar do Carrossel do Progresso e vai gostar do Universe of Energy? Vou defender o Bruno. Primeira a vez que eu reforma. fui lá, não era Ellen DeGeneres ainda, era original, né? É, Pelo amor de Aquela Deus, nossa. eu É, gostava do original. Eu gostava do do original. original. Primeiro calma, eu tô aquela falando. entrada, aqueles painéis ali aparecendo, você esperando para entrar, vendo aqueles painéis, já era um negócio diferentão. Aí você Bicho, entrava, aquele auditório, chato. aquele teatro. E de repente aquele teatro começa a andar, aquilo ali foi Nossa, fantástico. maravilhoso. E o final, quando Inacreditável. fala da energia num salão grande, né, que tem várias telas também, era aquela situação era espetacular. Eu gostava muito.
Guarda-Degens entrou comédia e tá, ok, mas já não gostei muito, não. Mas, Ó, eu gente, vou vamos falar lá. uma que pode ser nem tanto, não é tão incrível assim, mas que em comparação com a que tem hoje, eu acho que era mais legal, que era a Great Movie Ride no Hollywood Studios. Ah, eu ia falar essa também. Eu acho que o Eu, Runaway Railway não é uma atração tão legal assim. O Great Movie Ride eu acho que eles poderiam atualizar com filmes mais novos, talvez. Mas eu achava uma atração legal pra cacete, com vários animatrônicos. Eu gostava muito do Great Movie Ride. Tinha um trecho que era do Alien, porra, era terrível, era bem legal. Eu gostava muito do Great Aliás, Movie Ride. a Great Movie Ride, que nos primeiros anos, até a década de 90, os animatrônicos todos eram realmente impressionantes, né? Depois eles começaram a dar uma bobeada, é um ou outro só que funcionava 100%. É. Mas, assim, tudo que era novo em matéria de animatrônico, eles testavam primeiro no Pirata Leiloeiro, lá no Piratas do Caribe, e no Great Movie Ride, ali, a Bruxa, todos esses eram os animatrônicos considerados mais modernos, né? Mais avançados. Só para pegar um gancho aí do que o Felipe falou do Great Movie Ride, pegando o que Papai Joshi Damaro anda falando muito esses dias aí, que finalmente parece que caiu a ficha que é uma má ideia ficar só substituindo atrações, né? Ele deu como exemplo justamente a Mickey e Minnie's Runaway. Porque na Disneyland nós não substituímos, nós construímos um novo. Podia ter mantido a Great É, Movie Ride e tem que, feito a Mickey em outro lugar, né? Eu acho tem que que o aumentar a parque capacidade do ganharia, né? parque, exato. Aumentaria, as pessoas não estariam reclamando por causa do Disney Plus, você teria, não uma, teria duas atrações. É isso aí. imagina a Great Movie Rider com a tecnologia do Rise of the Resistance. Carrinho Nossa, trackless, Não, Deus. e os agora animatrônicos. com o acervo da Fox. Você tem um monte de filmes Então, que você pode É, colocar lá. Mas já tinha, né? O próprio Alien era Fox, né? é. Eles É que era no licenciavam. antigo contrato deles da MGM lá, que eles pegaram, licenciaram alguns filmes e tal, mas sim, eu acho que o Great Movie Ride poderia ter sido atualizado e não substituído. Eu acho que seria bem mais interessante. Já pensou eles fazerem com os animatrônicos e essas tecnologias de projeção que eles usaram depois no Runaway Railway? Poderia ficar um negócio bem interessante. Exato, Bem interessante. exato. É só pegar o show do Bourne lá que tem na Universal, que nossa, é utiliza animal. atores com tela de LED no fundo, você podia fazer isso também lá. Porra, dá pra fazer uns negócios incríveis. Era só atualizar, né? Acho que era mais legal. Eu tenho muita O, saudade daquele tour lá era Backstage Tour, Backlot Tour, sei lá, o original, que você ficava 2 horas e Há pouco 2 horas e meia, né? nossa, Nossa, era muito bom, muito bom. programar para chegar e logo naquele para você não ficar preso. Porque tinha coisa da educativa, né? De você saber como. Hoje em dia tá tudo na internet, né? Tudo no YouTube, qualquer coisa, como é que faz filme, você não tem mais graça. Mas na época era muito interessante você ver, né? Como é que as coisas eram feitas. O próprio Universal, quando lançou, tinha também um tour desse tipo era enorme, né? Você ficava, tinha até coisa ao vivo do Nickelodeon, que nem tinha no Brasil na época, filmando ali os programas, e você assistia, você passava ali e via. Tinham vários estúdios funcionando para valer, né, na Universal lá de Orlando. Esse lado histórico, né, de homenagem ao cinema, que é o Great Movie Ride, né, se perdeu por conta do imediatismo, qual vai ser a nossa próxima franquia, qual é o próximo filme, e acho que a gente perde, né, eles perderam, perde um pouco da magia do cinema que eles traziam nos parques, né, não só do filme do momento, né, é pena. Ô, acho Luiz, legal uma aí ideia Fazer de uma, um, uma- de um conceito que eles tiveram que não foi para frente, que quando eles queriam fazer uma Muppet Land lá, que eles queriam fazer uma versão do Great Movie Ride, só que com os Muppets é fazendo versão todos os filmes. cômica, né? É. Eu acho que seria Não, teria sido é. engraçadíssimo, mas Eu não rolou. queria. O Luiz ele levantou uma questão que o Bruno fala nessa coisa do conceito do parque. A gente deu exemplos de parques que foram fail, né? Logo de cara. Ou havia uma discussão uns anos atrás que agora não se fala muito, né? Que era justamente sobre o fato do Hollywood Studios ele perder essa coisa dos estúdios, né? Tanto é que havia uma especulação até que o parque trocaria de nome de novo, né? Que seria talvez Hollywood Adventures, teria um outro nome, porque justamente o fator estúdio sumiu, né? Não tem mais nada. Agora que saiu o Great Movie Ride, então, não tem mais nada. fazer uma pergunta para vocês aqui. Pensando na Walt Disney World, da Orlando, qual é o maior fail de cada parque?
O maior do Animal Kingdom tá atrás de você. Esse show aí. Ah, isso é. Na verdade, eu Kite acho que Tail. Mas esse não o, foi feio, porque esse aqui com $50 eles resolveram o show. Então, o engraçado é que esse show as pessoas iam para justamente para ver os bonecos caindo, né? Mas pra dar na parte risada. do Animal Kingdom, eu acho que uma coisa que eles não conseguem fazer funcionar lá, que é um feio para eles, é o show noturno deles ou qualquer show que eles precisam fazer. Você vê que nada fica. Qualquer show que eles botam lá não vai. Apesar de eu achar o original lá, Rivers of Light, era o nome? Eu É. achava Rivers of bonito, uma Light. música original, eu achava interessante, ele era um negócio diferente, não era só repetir música da Disney, mas ninguém gostou. Eu gostava. Mas Eu ainda o escuto Animal a Kingdom trilha não do River of consegue. Light. É legal, é boa a trilha, não é, cara? Mas É boa, tem no Spotify. eles não conseguem emplacar um show no Animal Kingdom Eu de acho jeito que é um nenhum. problema também de arquitetura, né? Porque o parque ele é muito. Ele não tem uma área assim central como tem né, a lagoa do Epcot, ou a praça em volta perto do castelo no Magic Kingdom. Ele não tem um local que aglomere as pessoas para ver um show. É muito estreito, é muito pequeno, as áreas É. não se comunicam muito bem, né? E o lago ele fica de lado e pelo que É, se isso fala, é qualquer sacanagem, né? show é. E o show, qualquer show que seja feito ali, ele precisa ser calculado para não interferir na qualidade de vida dos bichos que estão Hum, próximos. Então, isso é uma. Eu acho que, por Não ter exemplo, um show. fogos, né? Eu acho que um show, por exemplo, parecido com World of Color talvez funcionasse ali, alguma coisa que O drone. o drone, né? Alguma coisa assim de. Mas outro feio do Animal Kingdom, que eu acho que o Joy Rod não quer mais que ninguém pergunte isso a ele, é o Yeti, né? O animatrônico que não é consertado. Nossa! Vão ter que desmontar aquela montanha lá para consertar, porque não quebrado há década já, né? Mais de década. do Everest? É. Você só vê o Yeti com uma luz estroboscópica ali piscando para dar um Disco efeito de. Yeti. Mas ele se movimenta, né? Um animatrônico Ele já se avançado ali. movimentou, né? É. É, Ele está queria falar hibernando agora. queria falar de um feio Atrofiou. delicado, né? Um feio delicado. Olha, eu vou te falar um dos símbolos para mim do Epcot, mas que é uma embalagem maravilhosa, e é uma embalagem maravilhosa, mas que esconde um feio que nunca dá certo, consertam, que é Spaceship Earth. Eles tentam dar uma renovada e não conseguem renovar aquilo direito e vão tentando, e aí tem uma nova versão, aí não tem dinheiro, esquece a nova versão e vão. Eu acho que, gente, é o símbolo Epcot, eu adoro a ideia, Ray Bradbury, para mim, meu Deus, a concepção daquilo, para mim, é o coração do conceito do Epcot Center, de raiz mesmo, só que esconde para mim uma mini fail. Eu acho que ali é complicado resolver aquilo, gente. Não sei o que vocês acham. Não, mas sabe qual que é o problema da Spaceship? É o mesmo problema da Space Mountain. Já está no prazo de você fazer uma reforma estrutural. Então eles vão ter que fechar aquilo, porque como você falou, as reformas que são feitas, elas são pontuais. Você imagina que só aquele sistema dos carrinhos, né, dos veículos, né, que fica aquela correntinha, né? Eu vi um técnico uma vez, ele que já se aposentou, ele falou: vocês não imaginam o inferno que é para reformar aquilo ali, para fazer a manutenção. Porque você imagina, é uma coisa muito antiga que eles vão trocando aos poucos, mas o que se fala é o seguinte: a próxima reforma teria que ser uma reforma igual a que a Space Mountain precisa, é reforma estrutural. Você vai ter que fechar aquela área, cobrir tudo, tirar partes ali daquela fachada e reformar estruturalmente. Se você quiser, inclusive, mexer na estrutura das cenas, né? Porque tem coisas ali que você precisa reformar mesmo, porque do contrário vai ser tudo cosmético, é tudo coisa pontual, porque a estrutura precisa dessa reforma, né? E muito louco, sabe? Porque assim, eu gosto muito dos processos criativos, estudo isso há muitos anos e tal. Tem alguns pontos nevrálgicos que às vezes quando você vai mexer, aquilo uau, ilumina tudo. Não à toa, esse Perth, ele é de entrada, é o Castelos lá, né, gente? É o ponto. A sensação que eu tenho que um dia que fizerem isso, sei lá, que vão mexer na estrutura e vão mexer no tema, talvez essa reforma ilumine essa criatividade, essa postura que falta ao Epcot. Eu acho que eu estou falando aqui de um Epcot, sei lá, daqui a 30 anos, sabe? Como vai ser o Epcot daqui a 3 décadas. Eu Opa. acho que aquilo é um caldeirão de criatividade, né, gente? O Epcot ele é uma criatividade muito intensa, né? Mas eu Eu acho acho,
Ô, Bruno, isso que você falou, primeiro que a reforma da Spaceship é uma reforma complexa porque ali são duas estruturas em uma, né? Você tem aquela parte de baixo, né? E a parte de cima é um outro prédio que se encaixa, é um negócio genial, aquele, como foi feito. Eu acho que você tem razão. Acho que foi o Luiz que comentou, né, sobre essa coisa de estão colocando os personagens e você não tem uma certa união conceitual. Eu acho que o que fazia a união conceitual do Epcot nos anos 80 e 90 era o Comunicore, né? Era aqueles prédios centrais que tematicamente eles uniam. Então, tanto é que você tinha coisas que um pavilhão dialogava com o outro, e muita desse diálogo acontecia nesse prédio central, né? Havia um certo diálogo, né? Eu lembro que tinha o Figment, ele aparecia no World of Motion, né? Tinha umas coisas assim de brincar de referência de um pavilhão para o outro, só que você não tem mais esse prédio central. Então, eu acho que a tendência é que uma próxima reforma faça com que esse spaceship seja esse símbolo que una conceitualmente essa área da frente, né, do Epcot que está meio bagunçado. Meio não, está bastante bagunçado. O Epcot ainda, eu posso dizer que ainda é meu parque preferido, apesar de ele não ser mais Hum. aquele de 1990 que eu fui a primeira vez. Acho que até por questões sentimentais mesmo, eu gosto muito de ir no Epcot. Teve um ano que fomos à Disney, minha mulher, na época do meu aniversário, eu montando o roteiro, eu quero passar o meu aniversário no Epcot. Então foi assim. E eu não vejo os dois parques como tão separados assim, porque eu vejo o Epcot como uma grande aventura humana. E começa no Spaceship Earth, né? Com o lado da comunicação, que é meio que nos difere, né, dos outros habitantes da Terra. E aí aquilo se espalha nos ambientes e nas formas que a humanidade se desenvolveu. Aí você tinha um mar, que é uma fronteira, você tinha energia, sem ela nada acontece, a vida, o movimento, são os transportes, o Horizons, que era, na verdade, a perspectiva do futuro, a imaginação, a terra, que é o que nos dá sustento. Então, ela tinha uma lógica. E era tudo apontado para o futuro, de uma certa forma. Mas se fechava no World Showcase, que é o lado da tradição, é a cultura, é a civilização. Essas duas coisas têm que conviver. Cada um com suas características, e eu acho que aquilo fazia um todo harmônico que era muito forte para mim, era muito interessante, muito empolgante. E a gente perde isso no momento que os países têm as atrações da Disney, que a gente gosta, claro, mas e na frente ficou também aquela coisa meio. Perdeu aquele elo, e esse elo era muito forte para mim. É. Tanto que eu li uma das possibilidades, né, de tentativa de criar uma nova tapeçaria seria não do Space Perth, tá? Mas a ideia, até a gente vê isso um pouco do repensar do parque, é a ideia do prazer. O ter prazer, a diversão, a aventura, a descoberta. Então, a costura seria o prazer. Que eu acho que isso volta. O parque temático é isso, né? Deveria ser, né? Prazer, né? Já está implícito, né? É. Pois é, pois é. Pessoal, mais alguma coisa de Eu lembrança? tenho duas perguntas para vocês, de saber se vocês consideram dois grandes feios do Magic Kingdom. Primeiro deles, decoração do castelo em formato de bolo. Que horror. E o Caraca. segundo, Nossa. o segundo deles foi o Enchantment. Foi qual? Enchantment. Enchantment, O show. show, você fala o show dos É, 50 anos? é. São feios em Enchantment Na é muito verdade, categorias. feio. Não, são feios em categorias diferentes, né? mas são feios, né? Então, eu estive no parque no ano que estava o Castelo do Bolo. Eu acho o seguinte, eu acho que é ruim para aquela família, para aquelas pessoas que só têm aquela oportunidade de estar no parque. Eu acho que aí é ruim. Agora, para mim, que já tinha visitado, gostava, via pela televisão, já vi o castelo milhões de vezes, para mim não fez essa diferença toda, o Uhum. castelo estar tematizado ou não, né? Teve na época que lançou o Lilo e Stitch, eles puseram um monte de papel higiênico também no castelo lá, fez um negócio feio. Mas eu acho que nesse ponto, eu acho que acaba sendo feio mais para quem tem essa experiência de visita única ali, né? Que, sei lá, foi uma vez na vida e pegou, sei lá, tinha o sonho de ver o castelo como ele é e acabou vendo ele totalmente coberto ali, tematizado. Eu dou como exemplo uma coisa que aconteceu em Paris recentemente,
eu acho que no Natal, que eles embrulharam o Arco do Triunfo. Então imagina a pessoa que quer ter o sonho de conhecer Paris, vai lá no Arco do Triunfo, ele está embalado, né? É um negócio horrível, Não, né? eu ia comentar, pior do que ver o bolo é ver ele preparando a decoração do bolo, que você nem castelo deve ter visto, né? Putz, Então eu acho que isso aí é um problema. Agora o Enchantment é outra coisa. O Enchantment ele tá dentro de um fail maior, que foi como as celebrações dos 50 anos foram organizadas. A Disney ela retirou a equipe original que estava desenvolvendo as celebrações, que seriam muito baseadas no legado do Walt Disney World, então seria uma coisa muito voltada para o passado, e o Bob Chapek e a equipe dele fala, não, vamos celebrar os filmes atuais. Ficou isso. Então, acho que o Enchantment ele acabou sendo um feio, mas é um feio dentro do esquema da celebração, que por si já é um feio Então, também, big feio, né? né? E eu vou além. Eu acho que, por enquanto, a celebração dos 100 anos também está sendo um fiasco. Não vi ainda total. nada assim, né, de surpreendente em Nossa. relação... Os 100 anos do Walt Disney, em 2001, teve mais, assim, mais repercussão do que esse que está tendo agora. Tem uma placa Chegou um de 100 livro anos pra mim aqui que as essa famílias semana, ó. brigam. 100 Você anos. comprou? Greg, e aí? Comprei. Vale Eu a ainda não pena? li não, porque chegou essa semana, mas eu já vi que tem uma página dupla sobre o filme Mundo Estranho, que eles devem ter feito o livro enquanto antes do filme ser lançado. Mas a sensação que eu tive folheando esse livro de 100 anos é que ele está muito focado nos filmes, principalmente. Não tem poucas coisas de parque, mas é mais para os filmes e bem resumido, apesar da quantidade grande de páginas. Assim, pouco texto, muita imagem. É um livro bonito, tal, mas ele não parece ser um livro que cobre bem a história dos 100 anos da Disney, Agora não. Eu mostra acho que de novo, É. Greg, até o pessoal que está no futuro assistindo, que é o presente deles, né? Pronto. The Story of Disney 100, é The isso? Story of Disney 100 Years of Wonder. John Baxter, Bruce Steele, and the Staff of Walt Disney Archives. É grandão, Essa né? matéria de... É grande, pesado, bonito, Bonito todo o livro. brilhante. Chegou na Amazon. Foi na Book Friday semana passada. Ah, que legal. E eu espero que... Vocês viram que o Bob Iger, ele, na Call dos Investidores, ela deu um alerta ali, porque ele parabenizou a Universal pelo Super Mario Bros., que dizem o pessoal dos estúdios que foi um, digamos assim, um cutucão no pessoal dos estúdios, né? Por conta dos, né, da falha, né, na bilheteria desses filmes. E tá muito estranho, porque vai estrear o Elemental em junho, o marketing é quase zero, inclusive nos Estados Unidos, né? Amigos foram assistir aí a Pequena Sereia, diz que não tem trailer do filme da Pixar. Simplesmente não Caramba! tem. Tem do Indiana Jones, tem do Wish, que é o do final do ano, e não tem o Aham. da Pixar. Eles Que isso? esqueceram o filme da Pixar que estreia. Então não se sabe se é um processo de fritura em cima do Pete Docter, que parece ser, né? Aham. E parece que a Jennifer Lee, lá da Disney Animation, depois do Mundo Estranho, ela também tem que pôr as barbas de molho lá, porque o Wish também, o marketing também tá assim, fraquinho, né? Então, Não, a expectativa de arrecadação do Elementos está baixíssima, assim, tá. Tá tá em abaixo do dezenas de Lightyear. milhões, Tá tá abaixo abaixo do do Lightyear. Lightyear, que foi É. um fracasso de bilheteria. Então tá um certo temor aí do que vai acontecer em junho com esse filme da Pixar. Gente, aí eu queria aproveitar esse finalzinho agora para fazer Show. propaganda de trabalho de duas pessoas aqui. Selby, pelo amor de Deus, fala do seu E- canal. É, sim, bom, eu tenho o canal, né, que chama Animagic Plus. Ele é mais voltado para animação, né, animação em geral, não só Disney, embora eu fale muito de Disney. Mas eu pretendo no segundo semestre fazer alguns vídeos voltados até para os parques, né, dessa conexão de animação para os parques. E eu, na medida do possível, também quero tentar planejar algumas entrevistas. Até o Bruno Rodrigues aqui, alguns de vocês estão convidados já, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso em algum momento. Mas convido, é só procurar Animagic Mais, né? Animagic Plus, você põe no YouTube, você acha. E eu tenho um podcast também, que eu faço com um amigo Paulo Martini, que é o podcast Animação. E lá a gente fala mais sobre o mundo dos negócios, né? A parte de produção, de
distribuição, a gente está falando muito de streaming também. Então é bem legal, convido vocês. O canal agora tá dando aumentou a audiência do canal agora nas últimas semanas e isso me deu uma animada. Então vocês estão convidados. Bem, antes de pular para o Rodrigo, que tem que contar mais uma vez, né, quem não estava no início vai poder saber agora, o podcast do Rodrigo, mas lembrar, antes de mais nada, né, Felipe, você está entre nós para falar do Aliás, canal. o Bruno foi entrevistado, né? Vou ouvir hoje, inclusive, a sua Sim, entrevista, né, verdade. Bruno? Mas No Felipe, podcast do Rodrigo. vamos chegar ao Rodrigo, mas Felipe, pelo amor de Deus, fale aqui mais uma vez, né, do seu terreno. Bom, tendo lá o Passaporte Orlando, afinal de contas. Vocês que provavelmente devem. Algumas dessas pessoas devem estar ouvindo o podcast desse nosso encontro da sociedade aqui no Passaporte Orlando, ou então pode estar ouvindo também o vídeo do nosso YouTube do Passaporte Orlando. Então, se Olha, você não conhece nenhum desses e seja lá onde for que vocês estejam ouvindo isso, vamos lá, venha conhecer a gente lá no Passaporte Orlando, que a gente tem a porrada de episódios lá falando bastante das nossas abobrinhas lá de Não, parque, de viagem, das e do nossas experiências. Passaporte Orlando, eu ouvi os relatos agora da viagem para a Europa, tá muito legal. Recomendo que Muito ouça, legal. tá bem divertido, da relato da viagem para a Europa. Meu novo Valeu. objetivo de vida é encontrar a vaca cabeluda. A vaca cabeluda. Show de bola. Melhor coisa. chegamos a Rodrigo. Rodrigo, fecha a nossa reunião contando. Ah, legal. Bom, como eu falei, eu montei um podcast. Eu sou fiote do Passaporte Orlando, né? Sou mega fã do Felipe e da Ju, dos episódios. Tô Oh. ouvindo agora, tô ouvindo agora. Eu sempre ouço no carro, e aí tô ouvindo agora o último episódio. Vocês acabaram de chegar na Escócia, então estão indo para Edimburgo, agora tá muito legal assim. E aí, por gostar de falar de Disney, eu resolvi criar o podcast para poder levar a informação para mais pessoas. E então aí, o Bruno participou desse episódio. A gente está no oitavo episódio ainda, né? E já deixei o convite pro Felipe, gente. Já tinha mandado mensagem para ele no Instagram. Falei com o Selby também, Greg. Acho que a gente pode unir forças aqui, porque, cara, a gente gosta de falar sobre o assunto e nada melhor do que falar para quem quer ouvir. Então, fica aqui. Eu agradeço já o Bruno por ter. A gente fez um bate-papo muito louco, foi muito legal, uma hora de bate-papo, né? O objetivo era fazer uma reflexão sobre como a Disney colocou Orlando no mapa, né? Porque acho que se não fosse a Disney, Orlando não seria o que seria, né? A gente chegou à conclusão que a Flórida não seria o que ela é, né? Se não fosse a Disney, não só Orlando. E uma viagem muito louca, a gente foi para Brasília, foi Rio de Janeiro, foi um bate-papo muito legal, Isso. divertido. É isso, obrigado pelo espaço, viu, o Bruno, para divulgar o podcast. Que isso. E lembrando, né, gente, que a próxima reunião. Arroba, ah, Tá ouvindo? perdão, não, Então, só dá o endereço, o nome do, sim. do podcast é Magia de Orlando. A gente está lá no Instagram, só procurar lá, tá? Podcast Magia de Orlando. Isso aí, gente, magia de Orlando. Lembrando que a nossa próxima reunião da Sociedade Exploradora de Parques será a 12ª, pessoal, um ano. Um ano, vocês acreditam nisso? Ou seja, É isso aí. junho, junho tem festa, tá? Então você que está vendo, ouvindo a gente, venha que a gente é facinho, a gente recebe todo mundo. Com abraços, beijos, carinhos, venham para a gente comemorar 12 reuniões. Ok? Certo, gente? Olha, eu queria agradecer. Boa. Quando que vai sair o filme do Indiana Jones? 30 de Junho. junho. 30 de na junho. última semana. 30 de junho. Tem um programa pendente, hein? Você lembra que para falar igual, quando for o programa do Indiana Jones, a gente fala sobre ele, que era para falar do George Lucas, né? No programa de Star Uau. Wars. Não conseguiu Não. entrar, lembra que vocês falaram? A gente não A gente conseguiu até entrar falou sobre isso quando estava definindo esse mês. A gente falou, não, vamos esperar o filme. Não esquecemos, É. não. Não, vocês vejam, né? O filme da Pixar estreia dia 16, já vão jogar o Indiana Jones dia 30, né? Muito bonzinho, o pessoal da Pixar.
E no meio do caminho aí tem a Barbie e o Oppenheimer, que são concorrentes, mas vão ser Sim, filmes que vão ocupar muitas salas. né? Pois é. Gente, E a, obrigado mais uma e a Pequena Sereia hoje, né? Lançou, né? É, Vamos rezar pela Sim, alma desse filme, né? Porque a gente não sim. encontramos ainda um ser vivente que tenha gostado da live action da Pequena Sereia. Vamos rezar pela alma do filme, tá? Olha, estavam com tanto medo da atriz que fazia a Ariel e o menor problema é ela. Ela é Gabriel. que tá melhor. Então, Gente, mas boa obrigado. sorte para quem for ver. Pois é, obrigado. Até mês que vem, comemoração de 1 ano Sociedade Exploradora de Parques. Pessoal, boa noite. Obrigado. Até lá. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais.